Também conosco nesta cobertura esportiva. Em nome de Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Trabalhamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade, amor à nossa cidade. Espaço Verde, tudo para o seu sítio, tudo para o seu jardim, você encontra no Espaço Verde. Você de bem com a natureza, no bairro Lagoa Seca. Também com o timaço da Vale, Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Conosco também no plantão esportivo, o João Filho. Tudo bem, JF? Um abraço, Marco. Boa tarde pra você. Boa tarde a você que nos acompanha pelo Futebol Show da Vale FM. Uma tarde de domingo com muito futebol. Destaque para o futebol cearense. Hoje tem o Fortaleza na Série A, longe aqui do Ceará, enfrenta o Cuiabá. Teremos também o Floresta em campo contra o Brasil de Pelotas e muito futebol que a gente vai acompanhar aqui no plantão do Timaço. Tá legal, as duas equipes ainda não adentraram aqui o gramado, somente o quarteto de arbitragem. Daqui a pouco o Guarani e Barbalha estarão no gramado do estádio Minaldão. Aqui Timaço da Vale FM, em nome de Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens, você já sabe, é com a Novo Rio. Produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Eu disse produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, você já sabe, é com a churrascaria Mão de Vaca. Atenção, torcedor, confira a hora aqui no Timaço em Barbalha. Conferindo a hora aqui no estádio Minaldão, 4 da tarde, 55 minutos. Daqui a pouco a bola vai rolar para o Campeonato Cearense Série B. Hoje tem Barbalha contra Guarani. É jogo decisivo para ambas as equipes, buscando então a grande conquista para o Guarani da Série B e para o Barbalha buscando ainda o acesso para a primeira divisão no ano que vem. Vamos então conferir as duas equipes, começando pelo time da casa. O Barbalha é o mandante. Escalação da Raposa Barbarense com Aloísio Vilar. A equipe da Raposa Barbarense, 3 zagueiros, 16 Cachorrão, 3 Ricardo e 4 Edmário. Pela ala 2 Eduardo e com a camisa de número 6 Wender, 5 para Jair, 8 para Russo, 10 para Araújo, 9 é Romário e 11 é Filipinho. É a equipe do técnico Márcio Alan, repetindo pro torcedor, 20 da Vale FM, 1 Conrado, 16 Anderson Cachorrão, 3 Ricardo, 4 Edmário, 2 Eduardo, 6 Wender, 5 Jari, 8 Russo, 10 Araújo, 9 Romário e 11 Filipinho. É a equipe comandada pelo técnico Márcio Alan. Domingo vai ter baile. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Time do Barbalha, já escalado pelo Aloísio Vilar, vai entrando em campo nesse exato momento. O time do Barbalha que tem utilizado um uniforme diferente nessa temporada. É um time com a camisa de cor laranja e calção na cor vermelha, em detalhe na cor laranja. Então o time do Barbalha com um uniforme bem diferente até do que se viu em temporadas passadas. Não vou chamar de laranja mecânica barbalhense não, até porque aqui é a terra dos verdes canaviais, não é a terra da laranja, mas tá bonito sim o uniforme do time do Barbalha. Tudo isso pra você ligado no Timaço da Vale FM, em nome de Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque, no cartão. Eu falei, Engazeiras Construções. Ótica Veja Bem você também na Ótica Veja Bem. Hora de conferir agora a escalação do time do Guarani. O Leão do Mercado já subiu e agora quer o título, Anderson. O Guarani, que briga pelo tri do Campeonato Cearense, está definido pelo técnico Lamar e vem com um Flávio no gol. Na lateral direita, Rai, a dupla de zaga de 3 para Natan e 4 para Léo Ceará. Na lateral esquerda, camisa de número meia dúzia, é o Dudu Cariaçu. O meio campo de 5 para Da Silva, 8 Dadinho e 7 Cairo. O ataque de 7 Thiaguinho, 11 Artuzinho e 9 Neto.
Repeteco do Guarani, o time comandado pelo técnico Lamar. 1, Flávio, 2, Rai, 3, Natan, 4, Léo Ceará, 6, Dudu da Silva, 8, Dadinho, 7, 10, Thiaguinho, 11, Arthurzinho e 9, o camisa Neto. Minha alegria é te ver jogar. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Vamos conferir também a arbitragem para Barbalha e Guarani. A bola vai rolar aqui no Inaldão. Fique de olho no apito. O árbitro é o Willam Ferreira. Assistência número 1 é o Thiago Silva, assistência número 2, Jean Rodrigues. Repetindo o trio de arbitragem, o árbitro é o Willam Ferreira. Assistência número 1 fica a cargo do Thiago Silva e assistência número 2 do Jean Rodrigues marcou. Tá legal, meu querido Anderson Luiz também, a Luísio Vilar trazendo os detalhes aqui no Timaço da Vale FM. As duas equipes já no gramado, aquele trabalho de foto dos jogadores do time do Guarani para que possa ficar para a posteridade. O Guarani já subiu para a primeira divisão na temporada e pode ser a foto de campeão, né, Anderson? Porque o pessoal vai guardar essa foto. Se o Guarani hoje sair daqui campeão, é a foto de campeão cearense de 2022. Pode ser que seja, não é, Anderson? Marco Valério, foi todo mundo lá pra foto, pessoas que fazem parte da comissão, fisioterapeuta, todo mundo que faz parte do staff do Guarani foi tirar essa foto. O Guarani só depende do empate pra hoje conseguir mais um título da segunda divisão. Aliás, um papel que está praticamente na mão do goleiro Flávio. Se ele continuar assinando o Campeonato Cearense sem tomar gols, o Guarani já sai aqui de Barbalha com mais um título do Campeonato Cearense, viu? E muita gente no gramado, até que se entende um pouco, dirigentes, colaboradores do time do Guarani, pessoal realmente apoiando aí durante esta temporada muito valorosa do time do Guarani neste campeonato cearense da segunda divisão. Parabéns ao Leão do Mercado, parabéns à sua grande torcida, acompanhando também a nossa transmissão. O Barbalha também está tirando foto, afinal de contas o Barbalha pode não só subir, como pode ser campeão ainda. E só depende de si, se ganhar os dois jogos, se ganhar hoje aqui do Guarani, ganhar na próxima semana do Floresta, o Barbalha será o campeão cearense, além, claro, do acesso. Foto também já registrada ali com o pessoal do time do Barbalha. Ó, meu querido JF, deixa eu ver se o nosso Demontier Tenório já está disponível com a gente para trazer pelo menos o seu boa tarde inicial, já que já a bola vai rolar aqui no estádio Inaldão. Boa tarde, Marco Valério, boa tarde, meus caros colegas, amigos do Timaço da Vale FM. Olha, o Guarani foi de uma soberba tremenda nesse pentagonal, indiscutivelmente. Ele foi para cima, não tomou gols, fez muitos gols. Um time que agradou principalmente, Marco, pelo fato de não ser aquela equipe, apesar de modesta na sua composição, aquele time que joga por uma bola. Você observou nas partidas do time rubro-negro juazeirense, um time que marca um gol e continua de uma maneira propositiva, para cima do adversário. Até mesmo naquele jogo que ele venceu por apenas 1-0, mas ele desperdiçou inúmeras oportunidades porque criou. E os outros dois ele ganhou por 3-0 e também desperdiçou inúmeras oportunidades. Ou seja, um time que faz um gol e vai atrás de outro. E é isso que certamente deixa orgulhoso o torcedor rubro-negro e é isso que contribuiu exatamente, Marco, para a conquista, a vaga na Série A de uma maneira antecipada e pode até antes mesmo do término do pentagonal o Guarani ser campeão esta tarde, Marco. Tá legal, Demontier Tenório aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Em nome de Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu disse Alain Martelinho de Ouro. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor, ligue para 99615-1864, transformando sonhos em realidade.
Bom, vai começar o jogo, saída de bola favorece o time do Guarani. Lembrando que estamos também com o nosso canal na internet, Rádio Vale FM 99 Oficial, para você acompanhar o jogo pelo nosso canal no YouTube. Oferecimento da Pizzaria Hamburgueria do Val. Peça sua pizza 98842-9514 na produção do grande Lorival Leite, o famoso LL. Saída de bola favorece o time do Guarani. Tá lá o centroavante Neto para mexer na bola. Autoriza o árbitro. Bola rolando aqui no Inaldão. 99,9. Marco Valério. Vem o time do Guarani para o ataque. A bola vem tocada para a peça ofensiva. Levantamento feito. Chegou cortando ali a zaga do time do Barbalha. A bola vai sobrando pelo meio em favor do time do Guarani. Vem dominando aqui no campo de defesa. Boa jogada do Arthurzinho. Já pegaram ali o camisa de número 11 do Leão do Mercado. O jogo tá parado. É falta pro time do Guarani no campo de defesa. Futebol show com muito mais emoção. Comecinho de partida. Primeiro minuto deste primeiro tempo aqui no estádio Minaldão, na cidade de Barbalha. O Guarani entra em campo com esse 0-0 sendo campeão. Mas é claro, tem todo o jogo pela frente. Bola para a Rai pela direita. Tenta o cruzamento. Prepara a jogada. Vem cortando bem ali a jogada. O time do Barbalha bota a bola pela linha de fundo, escanteio, primeiro do jogo em favor do time do Guarani. Vai para a cobrança Cairo, zagueirões do Guarani vão lá para a grande área. Escanteio pro time do Leão do Mercado. É a quarta rodada da fase decisiva da Série B do Campeonato Cearense. Pode sair o campeão daqui, o time do Guarani. Cairo vai levantar bola da grande área, autorizado pelo árbitro da partida. Cruzamento feito para a boca do gol, cortou bem a zaga do time do Barbalha. Tentou Araújo, a bola vai voltando pelo meio, fica dominada, vem a bola trabalhada, chega ali brigando por ela, dominando, tentando o jogador camisa número 9, Romário. Falta em cima do Eduardo, tá parado o jogo. Falta pro time do Barbalha, que tentava ali o contragolpe, hein, Alubísio? E seria um contra-ataque fulminante por parte da equipe do Barbalha, com camisa de número 2, Eduardo, que já soltava ali pelo meio campo, acabou sofrendo a carga. É falta para a equipe do Barbalha, próximo ao grande círculo, ele mesmo para a cobrança, Eduardo. Prepara-se para a cobrança então, Eduardo, placar de 0-0, comecinho de partida, 2 minutos do primeiro tempo aqui. O jogo promete ser movimentado aqui no estádio Minaldão, em Barbalha. Eduardo para a cobrança, vai levantar a bola da grande área, nas proximidades também, camisa 5, Xari. Partiu Eduardo, bateu direto pro gol, espalma o goleiro do Guarani, Flávio. Ali como se fosse um lance de vôlei, uma manchete, acabou rebatendo ali o goleiro do Guarani, Alubísio. Deu um susto ali, viu, na zaga da equipe do Guarani. O goleiro quase que um lance de vôlei. A bola foi para fora, lateral já cobrado. Levantamento feito para a grande área, chega cortando a zaga do time do Guarani. Bola pelo alto, Jari toca de cabeça, corta bem Tiaguinho pelo time rubro-negro. A bola sobra do outro lado para Eduardo pelo time do Barbalha. Ele domina, faz o passe, entrega a bola pelo meio, trabalha a jogada no campo de defesa. O jogador que é Ricardo entrega a bola ali, girando, tocando com Edmário. Movimenta, toca na frente, tentativa com Ender. Melhor para o time do Guarani, boa jogada do Rai. Abriu jogada pela direita, já vem o corte. A bola vai sobrando para Araújo, camisa 10 do time do Barbalha. Vem a marcação do Cairo, a bola sai lateral do campo de ataque em favor do time barbalhense. Aqui timaço da Vale FM, oferecimento Ramagem Couros, bom gosto, criatividade em carteiras, em bolsas, em couros, sinônimo de qualidade. Madeireira Beira Rio, o lugar certo para você economizar. E o time do Barbalha permanece no ataque, Aloysio. Permanece no ataque a equipe do Barbalha, inclusive começando muito bem aqui pelo lado esquerdo, Marco Valério. E agora é escanteio para a equipe do Barbalha. O Araújo é quem já se aproxima para a cobrança. Vai para a cobrança, Araújo, camisa número 10 do time do Barbalha, vai levantar bola perigosamente na grande área. Placar de 0-0, comecinho de partida, 4 minutos deste primeiro tempo. Jogo decisivo entre Barbalha e Guarani. Levantamento para a boca do gol, passa pelo zagueirão Ricardo. A bola sobra do outro lado, o time do Barbalha apenas observa a saída de bola. Lateral para o time da casa, para o time barbalhense. Guarani começa o jogo levando sufoco. O time do Barbalha pressiona muito mais. Daqui a pouco, ao
opinião de Demontier Tenório no timaço da Vale FM. Aqui Vale FM 99,9 também para Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Da jogada, o time do Barbalha, bola da grande área pelo alto, tranquilo agora, o goleirão do time do Guarani, o Flávio, para fazer a defesa. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho, eu disse, Colégio Compasso no bairro Tiradentes. Vem outra vez o time do Barbalha tentando, marca bem ali a zaga do Guarani, Rai toca a bola, lança a bola pela ponta direita, entrega a bola para Arthurzinho, e começou o campeonato na ala esquerda, ele perde a posse de bola, melhor para Jari pelo time do Barbalha, ele vem prendendo a jogada ali, toca curtinho, ainda fica de posse de bola, tentou entregar ali com o jogador que é o Ender, a bola acaba saindo lateral para o time do Guarani na peça ofensiva. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. 3 da tarde, 6 minutos aqui na cidade de Barbalha, 3 e 6 da tarde. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na segundona do Campeonato Cearense. Aqui no Minaldão, em Barbalha, 6 minutos do primeiro tempo, 6 minutos da primeira etapa. No placar do futebol, show do timaço da Vale FM para o Cariri da Sorte. 0 para o Guarani, 0 para o Barbalha. Série A do Brasileirão, daqui a pouco, 16 horas, o Atlético do Paraná enfrenta o São Paulo. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. Lembrando que você pode participar da nossa transmissão através do WhatsApp da Vale FM 988199999. Mande sua mensagem de áudio. Você, torcedor do Barbalha ou torcedor do Guarani, pode interagir conosco também na nossa transmissão. Mande sua mensagem. O Barbalha tenta a jogada pela canhota, corta bem ali Léo Ceará pelo time do Guarani, bota a bola pela linha lateral para o time do Barbalha para a cobrança. Movimenta Araújo, toca a bola da frente buscando a chegada com o Romário. O passe é feito pelo Russo, abriu jogada pela ponta esquerda para o Ender. Marcação da zaga do time do Guarani. Ele tenta achar espaço para o cruzamento, lança a bola da grande área, caiu ali o jogador do time do Barbalha. Torcedor pediu pênalti, mas o árbitro falou que é um lance normal, hein, Aloysio? Ele falou que era um lance normal. O Romário, viu, Marco Valério, quem tentava por ali, o atacante da equipe do Barbalha, e quem chegava ali era o da Silva para fazer a contenção. Acabou que o juizão não deu nada. Segue o jogo 0-0 o placar. Uma informação para Unimed Caribe. Conosco também Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8904. Madeireira, Beira Rio, lugar certo para você economizar. Outra vez o time do Barbalha tentava ali pelo alto, a tentativa saiu bem, o goleiro do Guarani para praticar a defesa. Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular. Fox, lojas em Juazeiro, Crato e também no Cariri Shopping. Tudo isso para você ligado aqui no timaço da Vale FM. Estamos agora para você trazendo o ataque do time do Barbalha. Cruzamento sai bem ali do gol, goleirão Flávio para praticar a defesa. 8 minutos do primeiro tempo. Já já a opinião de Demontier Tenório aqui no timaço da Vale FM. Time do Barbalha vai retomando a bola aqui no campo de defesa. De cabeça faz o passe ali o zagueirão do time do Barbalha. O Ricardo toca a bola, chega o toque ali por último do jogador barbalhense. Explodiu a bola ali pro lado de fora, a bola sai lateral pro time do Guarani, lá do outro lado para a cobrança. Jogador da camisa de número meia dúzia, Dudu Caririaçu, que acabou se firmando aí nas últimas rodadas. Ele toca a bola para Tiaguinho, já perde a posse de bola. Recuperação do time do Barbalha. Depois ali a falta do camisa de número 10 do time do Guarani, hein, Anderson? Fez a carga de falta do Tiaguinho, tentou recuperar a bola, acabou fazendo a falta a favor do time do Barbalha. O placar do jogo é 0-0 na informação de Madeireira, Beira Rio. Conosco também Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro, do bairro Santa Teresa. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo, eu falei. E Pioca, lateral pro time do Barbalha. Tudo isso para você ligado aqui no nosso timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vem outra vez o time do Barbalha. 9 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. É a segundona do Campeonato Cearense Futebol Raiz, na tarde de domingo aqui no Estádio Minaldão.
E agora o árbitro deu uma falta ali do ataque do Barbalha. Torcedor local não gostou, né, Anderson? Aliás, é hora de chamar o Aloysio Vilar. Pois é, o torcedor ficou na bronca, Marco, mas realmente foi falta em favor da equipe do Barbalha nesse momento, viu? Segue 0-0 do placar aqui do Estádio Naldão, informou Farmácias Fernandes. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos juntos pela Vale FM. Já cobrada a irregularidade ali em favor do time do Guarani. Bola lançada no comando, tentativa de jogada, a bola vai sobrando com o Neto, tentou a jogada, avança, desce pela canhota, boa jogada, arma o cruzamento para a perna esquerda. Vem a marcação do Ricardo, toca nela o zagueiro do time do Barbalha. Então é escanteio para o Guarani lá do outro lado, Anderson. É o segundo escanteio do Guarani no jogo, agora lá na ponta esquerda. O Thiaguinho ajeita a bola com carinho na informação de Alfa Vidros, Marco Valério. Vamos em frente pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Pra você, placar de 0-0. Escanteio, cruzamento feito pra boca do gol, levantou, chegou tirando ali a zaga do time do Barbalha. A bola vai sobrando de maneira, bela chegada ali do jogador do time do Barbalha, mas teve a falta, entrada mais dura agora do jogador do Guarani, hein, Anderson? Foi o Arthurzinho que chegou mais duro ali do outro lado, em cima do Russo. O juizão mandou seguir, deixou de graça o cartão amarelo pro camisa de número 11 do Rubro Negro Juazeirense. O placar do jogo é 0-0 na informação de Baleia Burgos. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos juntos pela Vale FM. Vem a bola tocada aqui pelo setor canhoto, campo de ataque do time do Guarani. Tentou a jogada ali pelo setor esquerdo, o time barbalhense. Chegou tocando nela o atleta rubro-negro. Então é lateral para o Barbalha. Vai o Ender para a cobrança. Movimenta, lança a bola da grande área. Brigou por ela, chegou tentando ali o Araújo. Tirou bem a zaga do time do Guarani. Bola pelo alto, o Russo tentou de cabeça, brigou por ela, insistiu também, chega ali a zaga rubro-negra, a bola acaba saindo, é mais um escanteio agora para o time do Barbalha. Aloysio. É o meu. Muito bem, na tentativa do Russo por ali, a zaga da equipe do Guarani colocou para fora, escanteio aqui pelo lado esquerdo, mais uma vez vai se aproximando ali o Araújo para a cobrança. Levantamento vai ser feito na grande área, placar de 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Cruzamento feito para a boca do gol, a bola acaba agora subindo na grande área, o toque de cabeça para fora. Chegava por ali o Jari, cabeceio forte. Quase o Barbalha marca o primeiro agora, hein, Aloysio? Bem que tentou o Jari, após a cobrança de escanteio, de cabeça, a bola foi para fora, passou à direita do goleiro Flávio da equipe do Guarani. Tiro de meta para o Leão do Mercado, 0-0 é o placar do jogo. Uma informação para Alfa Vidros. Em nome também de Alfa Vidros Vidraçaria, box, espelhos, cortinas de vidros e esquadrias. Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácida Leal do Castelo, bairro Lagoa Seca, em Juazeiro. Eu disse Alfa Vidros Vidraçaria. Vem outra vez a bola pelo meio, tentativa de jogada do time do Guarani. Bola para Neto, dominou, recebeu, ajeitou, bateu de longe. Aí não pegou bem na bola, né? Passou muito longe do gol, defendido pelo Conrado, do Barbalha. Tinha opções, o Neto, quando girou o corpo, o Thiaguinho vinha infiltrando e pela ponta direita o Caio também tinha aberto. Foi fominha de fato, camisa de número 9 e é tiro de meta para a equipe do Barbalha, Marco. Informação para Comercial ZM, o shopping da indústria, com grandes promoções para o Dia dos Pais na Comercial ZM. Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. 0 para o Guarani, 0 também para o time do Barbalha. Já já a opinião de Demonte Ertenório, aqui no timaço da Vale FM. Lateral para o time do Guarani, Rai para a cobrança. Movimenta, toca a bola da frente, corta bem a zaga do time do Barbalha. Bota a bola lá do outro lado, lá no estacionamento. Que chutão ali do jogador do time do Barbalha. Aproveitar para ouvir o Demontier. Já dá para falar alguma coisa com relação a esses primeiros 14 minutos, Demontier Tenório? Lembre você, Marco, que esse time do Guarani possui o segundo melhor ataque da competição. Em compensação, o Barbalha possui a segunda melhor defesa. Você, observando aqui esses primeiros minutos, vai chegar à conclusão de que não está nada fora do contexto, absolutamente. O time do Barbalha é que tem que sair para o ataque, porque ele precisa do resultado.
O Guarani está na dele. Esse resultado aí, esse empate, vai garantindo ao rubro-negro juazeirense o título. Então ele fica naquela de espera, tenta aqui e ali encaixar o contra-ataque, mas de uma maneira não só homeopática, porém tímida, e aí vai seguindo adiante o jogo. Por isso que a força um pouco maior do Barbalha, pela necessidade do resultado. Opinião de Demontier Tenório aqui na Vale FM. Tem falta pro time do Guarani para cobrança, então, jogador que é Dudu Caririaçu. Com ele a esperança do torcedor rubro-negro. Autorizado Dudu para cobrança, levantou para a boca do gol, muito forte o cruzamento. Aí facilitou até a defesa do Conrado, hein, Anderson? Pareceu que estava treinando o goleiro Conrado, muito firme e tranquilo, já recolocou a bola em jogo. O placar do jogo 0-0 na informação de Baleia Burguesman. Atenção, torcedor, confira a hora aqui no Timaço da Vale FM. Pra você ligado na 99,9, eu confirmo, 3 da tarde, 19 minutos aqui no Inaldão. Ares Motos traz o tempo de jogo na segunda onda do Campeonato Cearense. 15 minutos da primeira etapa, 15 minutos do primeiro tempo. Tem escanteio, o time do Barbalha. Araújo para a cobrança, camisa de número 10, vai levantar a bola da grande área, autorizado pelo árbitro da partida. Partiu para a cobrança, cruzou para a boca do gol, toque de cabeça, ela foi para fora. Só tiro de meta então, em favor do time do Guarani. Confirmando para você, agora 16 minutos do primeiro tempo. No placar do Cariri da Sorte, que no prêmio principal do próximo domingo tem pra você um carro zero, uma Saveiro 0 km mais 10 mil reais. 0 pro Barbalha, 0 também para o Guarani. Um abraço aqui para o Franklin da Cralab, torcedor do Guarani na sintonia do Timaço. Pela Série C, o Floresta vai empatando com o Brasil de Pelotas 0-0. Na informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado, torcedor, pela audiência. Oferecimento Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos 9, 0-0 aqui, jogo movimentado. Lateral vai ser cobrado em favor do time do Barbalha. Lá do outro lado vai Eduardo para a cobrança. Movimenta, faz o passe, entrega a bola, novamente devolve bola pelo meio, agora tentando a jogada. Russo lançou na frente, tentava ali a chegada do Filipinho, corta bem a zaga do time do Guarani, a bola vai sobrando agora com o goleirão Flávio, que depois ali despenca para fazer a defesa. Já vai devolver a bola pelo time do Guarani. Tudo isso na informação do Quintal Cariri. Sabor e diversão. Toda quarta tem a quarta diferente. Hoje tem pagode para você lá no Quintal Cariri, na Avenida Castelo Branco. Movimenta a jogada outra vez o time do Barbalha. A bola tocada para Felipinho, desce pela ponta esquerda. Marcação da zaga do time do Guarani. A bola acaba saindo lateral, diz o árbitro da partida, em favor do time visitante, que é o Leão do Mercado. O Guarani já subiu com este resultado, vai conquistando o título, mas é claro, tem muito jogo ainda. Tem muito jogo pela frente pro torcedor acompanhar aqui no Timaço na Vale FM. Estamos também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Já já o torcedor participando com a gente. Bola tocada pelo Eduardo, bateu pro gol, espalma Flávio! E que grande defesa agora do goleiro do time do Guarani, hein, Aloysio? Boa descida do lateral direito da equipe do Barbalha, o Eduardo, batida de longa distância, forte no canto direito, foi lá o Flávio fazer a defesa para a equipe do Guarani. Escanteio, novo escanteio para a equipe do Barbalha, pelo lado esquerdo, marco da cobrança, sempre ele, Araújo. Prepara-se Araújo para a cobrança, vai levantar a bola da grande área, placar de 0-0, pressiona o time do Barbalha. Só que o goleirão do Guarani, até para ganhar um tempinho, né, Aloysio, tá lá caído, recebendo atendimento médico para dar uma esfriada no jogo, Aloysio. Não tem nada a ver com isso, o Guarani já subiu mesmo, o Barbalha é quem precisa realmente ir correr atrás desse resultado, né, Marco? E aí ele fica lá caído, recebendo atendimento e o juizão lá de olho no que tá acontecendo.
Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, para cá de 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM. Atenção torcedor, participe conosco, 988-199999. Aproveitar que o jogo tá parado, não, vai ser reiniciado agora, então já o torcedor participa. Escanteio pro time barbariense, vai Araújo para a cobrança, vai levantar a bola da grande área, para cá de 0-0, o Barbalha quer a vitória, o Barbalha quer a marcação do primeiro gol. Autoriza o árbitro da partida, vai partir para a cobrança, vai levantar a bola da grande área, Araújo, camisa 10, com ele a esperança do torcedor barbarense, bateu mal, bateu por baixo, cortou bem ali a zaga do time do Guarani, a bola vai sobrando agora, quem domina é o Artuzinho, falta em cima dele, marcada a falta de ataque ali do time do Barbalha, hein, Aloysio? Eu não vi nada por ali, viu, mas o Artuzinho caiu no chão, o juizão deu falta lá no campo de defesa da equipe do Guarani, segue 0-0 no placar aqui do estádio Naldão, informou Ipioca. Agora sim, o torcedor participando conosco, ao vivo na transmissão da Vale FM. Daqui a pouquinho as mensagens de áudio, Marco. Um abraço aqui para o Cláudio Macedo, para o Kennedy Macedo, Francisco Jailson, de Jailson Baterias. O pessoal tá aí no Inaldão, escutando o timaço. Grande abraço. Daqui a pouquinho mensagem de áudio, tá? Tá legal, obrigado torcedor pela companhia na Vale FM. Manda lá mensagem no WhatsApp da Vale. O meu não tenho condição de olhar aqui durante a partida, tá bom? É o toque que eu dou para quem tá mandando mensagem para mim, mas manda lá pro da Vale FM 988199999. Aqui o time do Barbalha vem outra vez buscando a marcação do seu primeiro gol. Já passamos dos 20 minutos, quase 21 do primeiro tempo. Vem cortando bem Rai, lateral do time do Guarani. O árbitro já paralisa para marcar ali a falta em favor do time do Barbalha aqui pelo setor canhoto. Vejamos quem vai para a cobrança, deve ser o Araújo, ele sempre cobra tudo do time do Barbalha, vem aqui para a cobrança da falta, vai levantar a bola da grande área, tudo isso numa informação de Gênesis Solar, liga para o Luciano Carvalho, instale o seu sistema de geração de energia solar e evite contas absurdas de energia, 981237956, eu falei da Gênesis Solar, levantamento vai ser feito na grande área, muita demora para a cobrança do escanteio, para a cobrança de falta, fica muito tempo a bola parada. Agora sim, Araújo para a cobrança, levantou a bola da grande área pelo alto, espalma o goleirão do time do Guarani, vai tendo muito trabalho, Flávio bater agora, chega ali tentando cortar de cabeça o da Silva, bola sobra pelo meio, outra vez Araújo, toca a bola pela ponta esquerda para Eduardo, prepara o cruzamento, bateu direto pro gol, goleirão tranquilo para fazer a defesa, Luísio. O Eduardo estava do lado que não era o dele, aqui pelo lado esquerdo, puxou para a perna direita, bateu fraquinho lá no canto direito do Flávio, que fez a defesa facilmente, segue o jogo 0-0, informou o Comercialzinho. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, estamos juntos na 99, vamos em frente pela Vale FM, bola tocada pela ponta esquerda, domina ali Russo pelo time do Barbalha, o Barbalha é melhor do jogo, vira o jogo, toca a bola pela ponta direita para Eduardo, preparou, dominou, ajeitou, tocou, entrega a bola para Araújo, ele tenta a jogada, a marcação também do Russo, brigou por ela, abriu jogada para o Wender pelo setor canhoto, campo de ataque, vem a zaga do Guarani cortando, tirou o Léo Ceará, o árbitro deu falta, paralisa para marcar a falta agora em favor do time do Barbalha, Luísio. Falta do Léo Ceará em cima do Wender, que desceu aqui pela ponta esquerda, tentando acionar mais o ataque da equipe do Barbalha, falta para Raposa, que segue na pressão, Marco. É pressão total do time do Barbalha. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. E Pioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Levantamento vai ser feito na grande área. Continua a pressão do time do Barbalha. 23 minutos do primeiro tempo, aqui no estádio Inaldão, prepara-se para a cobrança, vai levantar a bola da grande área, ali o Eduardo nas proximidades, também o camisa de número 10, é o Araújo, que até aqui cobrou tudo, acho que essa é com o Eduardo, prepara-se para bater direto pro gol, ou jogada ensaiada, partiu, Eduardo levantou para a boca do gol, afasta, passa a zaga, acaba cortando, a bola vai sobrando, toque, a bola foi para fora. Bola pra fora, último toque ali do zagueiro do time do Barbalha, quase o primeiro gol do time
Barbalhense, hein, meu querido Aloysio? Era a tentativa do Edmário, que já estava caído, tentava dar um giro, mas não deu muito certo, a bola foi pra fora. Só tiro de meta para a equipe do Guarani, segue 0-0 no placar aqui do Estádio Daldão, numa informação para Madeireira, Beira-Rio. Em nome de Dourado Joias e kits de semi-joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda produtos da Dourado Joias. O WhatsApp 999933031. Eu falei Dourado Joias. Estamos também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Liga lá pro Val e peça sua pizza. 98842-9514. Paradinha técnica. O sol tá forte aí, Anderson Luiz? Tá, viu, Marco? Tá. Um sol pra cada um aqui embaixo, viu, Marco Valério? Olhe pra mim que eu digo quem foi que arrombou aqui, ó. Foi mesmo. Limitações técnicas. Aí ele veio pra cá. Vamos lá, o Vilder Montier Tenório. Paradinha pra tomar água. O narrador bebe água. O comentarista fala, Montier Tenório. Olha, no que pese esse Eduardo não ter assinalado nenhum gol no curso da competição, mas pelo menos nesse jogo ele tem se apresentado como um instrumento interessante, né? Passa a ideia, Marco, de que ele bate muito bem na bola. E o time do Barbalha já percebeu claramente a dificuldade que é furar esse bloqueio defensivo do time do Guarani. Isso está posto muito claramente desde o início da partida. E esse reforço ele se dá ainda e também com o próprio aval do Raí na lateral direita, que pouco tem subido, buscar ali qualquer tipo de apoio, porque me parece que a decisão inicial e a determinação inicial e no sentido de se resguardar, o Guarani não esconde isso absolutamente de ninguém. E essa postura do Raí, ela não é diferente em relação ao lateral esquerdo, Dudu. Então o Guarani abre mão dessa possibilidade de lateralizar mais o jogo, se aproveitando dessa possibilidade do apoio mais efetivo do Raí e do Dudu. A opção principal é exatamente se resguardar. E é por isso que eles estão um pouco mais ali atrás. E é por isso que o time do Guarani, ele fecha. E fecha com muita segurança esse ferrolho, no sentido de evitar qualquer surpresa, e principalmente no início da partida. Olha que já estamos aí com 23 minutos de jogo e mesmo assim, e apesar desse cuidado todo da defesa rubro-negra, o goleiro Flávio ainda fez pelo menos 2 boas defesas. O próprio Eduardo, muito de longe na cobrança de falta, aos 16, 18 minutos, ele novamente, e também de longe, e o Flávio fez uma boa defesa, passando a ideia de que ele chega como um elemento surpresa e tem se notabilizado por essa opção de chutes a longa distância. Por quê? Porque o time do Guarani se fecha bem e vai cumprindo o seu papel. O empate dá ao time rubro-negro juazeirense o título, e é tudo o que ele quer. E um título com invencibilidade nesse pentagonal. Lembre você, Marco, que nos jogos que o time do Guarani disputou, e esse aí é o 4º deles, não tomou um gol sequer. Por essa boa postura e por um bom campeonato, e principalmente a fase 2, que faz o goleiro Flávio. Tem sido esse o contexto, pelo menos, desses primeiros momentos, Marcos. Tá legal, meu querido Montier Tenório, aqui na Vale FM 99,9, reiniciada a partida. Vem o Guarani tentando a jogada na peça ofensiva, já marcada a irregularidade do ataque rubro-negro. Volta a bola agora em favor do time do Barbalha. Levantamento feito pela direita, recupera a bola o time do Guarani. Bola com Neto, desce perigosamente, faz o passe ali pela ponta esquerda. Buscava a chegada do Dudu Caririaçu. Caiu ali, camisa 9 do time do Guarani, não
não houve absolutamente nada, então a bola favorece o time do Barbalha aqui no campo de defesa. Tudo isso para você ligado na Vale FM. Estamos agora com 28 minutos e 30 jogados, etapa primeira de partida. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor, ligue para 99615-1864. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria em Alain Martelinho de Ouro. Outra vez a bola vem tocada pelo time do Barbalha aqui pelo meio, tentativa de jogada, buscava ali o Edmário, perde a posse de bola, recuperação do time do Guarani, depois a falta em cima do Cário, tá parado o jogo, é falta pro time do Guarani no grande círculo central. 0-0 é o placar do jogo para você ligado na Vale FM, no oferecimento de Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa também. Para Ipioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil, se tem Ipioca tem história, beba com juízo. Movimenta outra vez a bola, o time do Guarani volta a bola pelo meio, tentativa de jogada, ali o Natan brigou por ela, buscou o Dudu Caririaçu, melhor para o time barbalhense, e haja poeira ali, né? Cada chutão sobe cada tufo de areia, que não é brincadeira, né? É sempre o problema da má qualidade dos gramados aqui no futebol cearense, na grande maioria dos casos. Lateral vai ser cobrado em favor do time do Guarani, Dudu para a cobrança, movimenta Russo, corta bem pelo time do Barbalha, devolve a zaga do time do Guarani, volta outra vez a bola pelo meio, tentou ali, buscou o Dadinho, fez a falta, o árbitro paralisa, marca falta pro time do Barbalha, pro setor de meia direita do ataque barbalhense. Luísio, falta em favor da equipe do Barbalha lá pelo lado direito, já pega a bola ali o Anderson Cachorrão para fazer a cobrança, segue 0-0 no placar aqui no estádio Inaldão, numa informação para Novo Rio Veículos. Em nome também de Arena Dom Vicente, com escolinha para crianças a partir de 5 anos, a escolinha do Caneca. Arena Dom Vicente, marque o seu horário, ligue para 98194-2484. Quintal Cariri, sabor e diversão, tem música ao vivo para você, sempre de quarta a domingo no Quintal Cariri, imperdível. A bola tocada pelo time do Barbalha, desce aqui pela canhota, recuperação do time do Guarani, o árbitro já paralisa ali, marcando o quê? Marcou a favor do time do Barbalha, ali no setor de meio campo. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 15 horas e 34 minutos, 3h34, numa tarde muito quente aqui em Barbalha. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na segundona do futebol cearense. Primeiro tempo de partida aqui no Minaldão, 31 minutos do primeiro tempo. No placar do Cariri da Sorte, que tem uma Saveiro mais 10 mil reais no prêmio principal do próximo domingo. 0 para o Barbalha, 0 para o Guarani. Série A do Brasileirão, o time do Fortaleza enfrenta o Cuiabá às 18 horas. A informação para a Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Oferecimento Unimed Cariri. Cuidar de você, este é o plano. A bola favorece o time do Barbalha. Tem lateral lá pela direita. Só que o jogo tá parado, Anderson, porque tem um atleta do Guarani que tá caído aqui pertinho da grande área do Barbalha. E é justamente o Arthurzinho, viu, Marco Valério? No lance anterior com o Thiaguinho acabou com excesso de força, atingindo o próprio jogador, seu companheiro de equipe. O Arthurzinho caiu de mau jeito, mas já tá tudo ok com o atacante rubro-negro. Só mais um detalhe, Marco, bem em cima do que o Demontier tinha falado, a gente vê nas posturas dos técnicos aqui na vila, no local reservado dos treinadores. O Lamar bem tranquilo e o Márcio Alain reclamando bastante com a arbitragem, chamando a atenção da equipe. E o Lamar tá aqui na dele, tranquilo, sem fazer muitas observações à equipe do Guarani. É aquela coisa, o Guarani já subiu, né? Então o Lamar tá bem mais tranquilo, que vier é lucro. Bola da grande área, toca de cabeça, ela foi pra fora. Na chegada do Wender, tocou de cabeça, tirou do goleiro, mas a bola foi pra fora. Quase o time do Barbalha marca o seu primeiro gol. E a gente aproveita para ouvir o torcedor. 98819-9999. Fala, torcedor. Boa tarde, Marco Valério. Eu, José Ivan, irmão de Tesão do Guarani.
Tô aqui ligado no trabalho, mas tô ligado no timaço da Vale, que vale mais. Avante, leão do mercado! Valeu, meu irmão, obrigado pela participação. O Tiezão tá por aqui nas arquibancadas torcendo pelo seu Guarani. Mandar um grande abraço também pro amigo Edson da Bolegal. Grande Edson, um abraço pra ele. Também pro deputado estadual Davi Macedo, David Raimundão, também ligado aqui na cobertura do Timaço da Vale FM. Meu grande amigo Edson da Bolegal, gente boa demais, gente querida, aqui na cidade de Barbalha. Aqui a bola vem pelo meio, trabalha o time do Barbalha, a bola vem bem desenvolvida através do jogador que é o Edmário. Abriu jogada, faz o passe pela ponta direita para Eduardo, vai pintar cruzamento, levantou para o boca do gol, afasta a defesa, cortou o dadinho, bola que favorece outra vez o time do Barbalha. Lateral lá pertinho da bandeirinha, escanteio em favor do time barbalhense. Não, é escanteio mesmo, né, Luiz? Escanteio, Marco. O zagueiro do Guarani acabou colocando a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Barbalha, que segue na pressão, viu? A posse de bola é só da Raposa e vai criando até agora as melhores oportunidades do jogo. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Olha o escanteio. Escanteio então pro time do Barbalha. Vai levantar a bola da grande área. Time barbalhense que tenta a marcação do gol que lhe daria a vitória. Mas é claro, tem muito jogo ainda pela frente. Barbalha quer passar na frente do placar. Autorizado o Russo para a cobrança. Levantou para o boca do gol. Afastou bem a zaga do time do Guarani. Tenta complementar Artuzinho. Bola fora da grande área. Vai sobrando. Ali apenas acompanha. Agora o Tiaguinho, a bola saiu, lateral pro time do Barbalha, não, pro time do Guarani, pro time do Guarani lá do outro lado. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículo. Pra você ligado no Timaço na Vale FM, eu confirmo 3h39 aqui no Minaldão, em Barbalha. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, trazendo agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Primeiro tempo de partida aqui no estádio Minaldão, em Barbalha. Futebol raiz na segundona do Campeonato Cearense. 36 minutos do primeiro tempo, 36 da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte, tudo como começou. Barbalha 0, Guarani também 0. Série A do Brasileirão. Daqui a pouquinho, 16 horas, tem Internacional e Atlético Mineiro. A informação para a Madeireira Beira Rio. 99,9 Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento de Med Guarani. Vem Guarani para o ataque. Guarani tentando a jogada. Tirou ali a defesa. Goleirão Conrado saiu para salvar a pátria do time barbarense. Barbalha vai todo pro ataque. Já fala o Demontier. Gol aonde, João Filho? Gol na Série C. O Brasil de Pelotas faz 1-0 no Floresta. Tá legal, não tá fácil a vida dos clubes cearenses. Produtos Panebon Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Conosco também, Ótica Veja Bem, na Rua do Cruzeiro 185. Porque na compra do seu óculos de grau, a consulta é por nossa conta. Ótica Veja Bem. Aqui tem falta perigosa a favor do time do Barbalha. Time do Barbalha com muitas oportunidades através da chamada bola parada. Vai lá o camisa de número 10 para a cobrança mais uma vez. O Araújo movimenta a jogada, vai para a cobrança da falta para o time barbalhense. O Guarani todo no campo de defesa. Levantamento vai ser feito, partiu para a cobrança. Cruzou para a boca do gol, chega tirando a defesa. Escanteio para o Barbalha agora, Luísio. O zagueiro da equipe do Guarani subiu mais alto que todo mundo, colocou a bola para fora. Escanteio para a equipe do Barbalha. Pelo seu lado esquerdo, mais uma vez, Araújo com a 10 da cobrança. Prepara-se para a cobrança, Araújo, placar de 0-0 para você ligado no Timaço da Vale FM. Tudo isso no oferecimento do Espaço Verde, você de bem com a natureza. E Alain Martelinho de Ouro, grande torcedor do Guarani. Nosso querido Alain, cruzamento feito para a boca do gol, tirou da Silva. Afasta, a bola vai sobrando, fora da grande área, vem Araújo, domina a bola pelo time do Barbalha. De pau canhar, faz o passe ali, entrega a bola para Edmar, cruzou para a boca do gol, toque de cabeça.
ataque barbarense. O cruzamento da grande área. E o volante Jari subiu mais que todo mundo. Meteu a cabeça na bola, ela foi lá dentro. Na frente o time do Barbalha. O Barbalha larga na frente aqui no estádio Minaldão. Jari, camisa de número 5, faz 1 pro Barbalha, 0 pro time do Guarani, Aloysio. É só uma correção aqui, mas realmente foi Edmário, viu, com a camisa 4. O zagueirão subiu mais alto que todo mundo. Depois de uma jogada que veio pela esquerda para marcar o primeiro da Raposa Barbalhense. Aquela história, né? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. 1 para a equipe do Barbalha, 0 pro Guarani. Então o gol foi do camisa de número 4, Edmário. Os cabelos são parecidos. E o Edmário colocou lá dentro. Ele que tá com a bola agora. Fazem gêmeos. Agendinha do futebol, show do timaço da Vale FM. Edmário de cabeça faz 1 pro Barbalha, 0 pro time do Guarani. João Filho. Esse foi o 11º gol marcado pelo Barbalha na segundona. E é o 5º que toma o Guarani na competição. Demonte e Tenório, me parece mais do que justo esse resultado. Gol do Barbalha saiu aos 38 deste primeiro tempo, em que o Barbalha foi bem superior, hein, Demonte? Sem dúvida, pela insistência do time do Barbalha, pela busca, eu diria até ativa. Ele percebendo claramente que a coisa não estava dando pelo meio e ainda chegou a arriscar vários chutes de longa distância. Ele tratou de procurar mais lateralmente, no sentido de abrir a defesa do time rubro-negro. Mas nem foi preciso. Bastou que o Edmário, que é um cara que tem uma certa estatura, aproveitasse bem um centro feito numa jogada espetacular, vazando aqui o lado direito do time rubro-negro, né? Uma jogada rápida, uma troca de passes aqui a partir do Jari, no toque belo, pareceu de calcanhar. E aí o centro perfeito. O Edmário chega na velocidade e apenas colocou para o fundo do gol. Ou seja, a insistência do time do Barbalha acaba resultando na abertura do placar. E você tem toda a razão, da forma mais merecida, porque por parte de quem mais buscou o caminho do gol. Opinião de Demonte Tenório, 41 minutos agora deste primeiro tempo. Barbalha vence pelo placar de 1-0. Atacou material de construção, atacou o Home Center que o Cariri aprovou no bairro Lagoa Seca, na rua Doutor Mauro Sampaio. Conosco também Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, e Hotel Amuarama em Fortaleza. O Barbalha vence pelo placar de 1-0. Você acompanha tudo aqui no timaço da Vale FM. Cruzamento, bola por baixo, cortou bem a zaga do time do Barbalha, a bola vai sobrando, o Guarani vai insistindo ali pela canhota, conseguiu evitar a saída de bola ali, o Dudu tentou o cruzamento, a bola acaba saindo, lateral novamente em favor do time rubro-negro jumazeirense. 1 para o Barbalha, 0 para o time do Guarani. Você acompanha todos os detalhes também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria do Val. Peça sua pizza, domingão, combina com pizza. 988429515. Pizzaria Oval. Também conosco no timaço da Vale FM. Tem aqui a Comercial ZN, concessionária dos produtos Steel para a região Futebol. do Cariri. Vale FM 99,9. Torcedor Barbalha vai comer. Aliás, 42 e 30 do primeiro tempo. Claro que tem muito jogo ainda pela frente. O Guarani não entrou em campo. Essa é a grande verdade, né? Concordo plenamente com o Demontier, o Barbalha bem superior. E o torcedor participa conosco na transmissão da Vale FM. Ei, Marco Valério, vamos trocar você por Delto Sá. Delto Sá dá mais sorte o Guarani. Bora, Guarani, ser campeão. Franklin da Cralab, estamos aqui na torcida. Valeu, meu amigo Franklin, rapaz. Deu uma folguinha a Delton Sá, que ele já trabalhou muito, rapaz. Um abraço pra você, meu amigo. E aqui pintou o cartão amarelo, hein, meu querido Anderson? Se pintou o cartão, Madeireira, Beira Rio na informação. Daqui a pouquinho eu confirmo, viu, Marco, pra quem foi o cartão amarelo. Me pareceu pro camisa de número 11. É isso, o Arthurzinho, camisa de número 11, Arthurzinho, se pintou o cartão Madeireira, Beira Rio na informação. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. O Barbalha vence pelo placar de 1-0. Aqui
aqui Timaço da Vale FM, lembrando de segunda a sexta-feira, às 18h05 tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Daqui a pouquinho tem intervalo show com JF. De cabeça ali vai servindo o sistema defensivo do time do Guarani, a bola fica com o goleirão Flávio, 44, sinalzão do Timaço marcando aqui no estádio Minaldão em Barbalha. 44 minutos do primeiro tempo. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Cariri da Sorte, no próximo domingo tem uma picape Estrada 0 km. Isto mesmo, uma Fiat Estrada 0 km, mais 10 mil reais no prêmio principal do Cariri da Sorte. Aqui pelo alto, a tentativa do Rai, lateral do time do Guarani. A bola acaba saindo lateral para a equipe barbariense. Para a cobrança, o Ender, camisa de número meia dúzia. Aí já passa a ser o time do Barbalha a não ter tanta pressa. Movimenta, toca a bola errado ali. A bola sobra com Arthurzinho pelo time do Guarani. Faz o passe mais atrás. Deixa dominada a jogada ali pelo time rubro-negro. Tentava o Cairo. A entrada mais dura agora do jogador do time do Barbalha. O árbitro da partida paralisa, marca falta em favor da equipe do Guarani aqui pela direita. Expresso Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Trabalhamos também em nome do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. E com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Olha o levantamento da grande área, tentativa do time do Guarani. Busca a jogada ali o Dudu Ceará. Como, Anderson? Mais 4 minutos, vamos até os 49, viu, Marco? Tá certo, meu querido Anderson Luiz. Aqui vem o time do Barbalha, bola tocada na área, sai do gol Flávio. Esperto goleirão do Guarani agora, hein, Aloísio? Mais uma jogada rápida da equipe do Barbalha, lançamento em profundidade que seria para o Romário, mas antes chegou o goleiro da equipe do Guarani, o Flávio, e lá vem o Leão do Mercado, marcou. Vem outra vez o time do Guarani para o campo de ataque, a tentativa com o Neto, corta bem a zaga, vem Ricardo, que ficou muito conhecido jogando no Crato, né, o Ricardo Cratense. Isso, Ricardo Cratense, é ele mesmo. É, tá, aliás, tem o Ricardo Cratense no Barbalha, tem o Arthurzinho que é do Crato no Guarani, bons valores da cidade do Crato. Bola pelo meio, tentativa de jogada outra vez o time do Guarani, Dadinho domina, faz o passe, deixa a bola pelo meio para Da Silva, passe errado, recuperação do Russo pro time do Barbalha. Guarani irreconhecível neste primeiro tempo. Bola tocada pela ponta esquerda, o Ender para o cruzamento, tentou uma jogada, ganhou, brigou, insistiu, vem cortando. O árbitro já marca ali a saída de bola. Deu só tiro de meta depois de toda essa confusão, hein, Aloísio? Pois é, todo mundo olhando para todo mundo, mas na verdade só tiro de meta marcado pelo árbitro da partida. Segue a vitória da Raposa Barbarense, 1-0, informou Fox. Estamos chegando a 47 minutos, o torcedor pode participar através do 988199999. Mande sua mensagem, aqui 47, vamos ouvir mais um torcedor na programação da Vale FM. Boa tarde, Marco Valério, boa tarde, Timaço da Vale aí, todo mundo que tá fazendo a transmissão do jogo aí. Aqui é Diego, motorista de aplicativo. Marco Valério, manda um alô aí pra Maria Luz Neto aí, mais conhecida como Deta, torcedora do Guarani Roxa, minha mãe. Aí com meu pai aí, que é torcedor do Brasil e apoia o futebol do Cariri. Hoje o Barbalha vai vencer, vai ficar mais um caririense, né? Na primeira divisão do que vem. Quando for no outro jogo, o Guarani vence, aí se consagra campeão e fica tudo certo. Valeu, Timaço. Boa tarde pra todo mundo aí. Valeu, meu irmão. Obrigado pela participação. O problema é que o Guarani faz aqui seu último jogo. Mas mesmo perdendo, o Guarani pode ser campeão, Demonte. E tem um detalhe interessante que deve ser observado nesse momento e levado em consideração, Marco. O Barbalha está despachando o Pague Menos, que pega o Horizonte. O Pague Menos vai pegar o Horizonte, viu, com esse, não é assim? O Horizonte vai pegar o Pague Menos, se permanecer esse resultado, despachado da mesma maneira que o Horizonte despachou o Floresta, que pega o Barbalha. Interessante, né? Bem interessante essa última rodada. Esse é o último jogo para o time do Guarani, por isso que o time tem que pelo menos empatar para poder ser campeão sem depender
dos resultados da última rodada. Aqui desce o time do Barbalha com Romário, domina, tenta a jogada pela direita, corta bem a zaga do time do Guarani. A bola sobra pelo meio, a batida do Russo, bateu na defesa, sobrou Araújo, bate muito mal, pegou muito embaixo na bola, só tiro de meta pro time do Guarani, numa informação de Arena Dom Vicente, Futebol Society, futebol, vale petiscaria, Quintal Cariri, sabor e diversão com música ao vivo também, de quarta a domingo. Vai acabar o primeiro tempo aqui, hein? Fim de papo na primeira etapa. Trila o apito o árbitro William Ferreira. Resultado merecido, hein? 1 pro time do Barbalha, 0 pro Guarani. Eu volto já pro segundo tempo. Vem aí o intervalo show do timaço no comando do grande JF. Fala aí, João Filho. Pois é, acabou o primeiro tempo. O Barbalha vai vencendo o Guarani pelo placar de 1-0, meu querido Aloysio Vilar. E o sonho do torcedor barbalhense, ele continua vivo, muito vivo. Esse resultado deixa o Barbalha numa situação muito boa para a última rodada, brigar pela segunda vaga e voltar, assim como fez o Guarani, para a primeira divisão do ano que vem. Não é isso, Pilar? Com toda certeza, João Filho, uma situação bem favorável para a equipe do Barbalha, que faz por merecer até agora. Barbalha teve praticamente, se tivéssemos aqui estatísticas, números, uns 80% de posse de bola, mais ou menos isso. E teve grandes oportunidades, mas só em uma delas conseguiu reverter em gol. A equipe do Barbalha faz por merecer essa vitória. Se o Guarani não volta com outra postura, vai ficar difícil e não vai, hoje pelo menos, levantar o título de campeão dessa Série B cearense, viu, JF? É isso, para o Guarani ficar com o título, Anderson, um empate é o suficiente, mas um primeiro tempo que o time deixou a desejar, meu querido Anderson. É verdade, viu, João Filho? Bem abaixo do que o Lamar planejou, inclusive. Inclusive está sendo surpreendido pelo técnico Marcelão. O Lamar pretendia uma coisa nesse primeiro tempo e o time não só rendeu, como o Barbalha se sobressaiu nessa primeira etapa da partida. Tem muito o que conversar o Lamar com os jogadores. Normalmente, quando o Lamar conversa, o Guarani muda essa postura. Aconteceu em outras partidas, inclusive nesse segundo turno, digamos assim, do Campeonato Cearense. E o técnico Lamar tá na bronca com a equipe rubro-negra, viu, JF? Tá bom então, Anderson Luiz e Aloysio Vilar, ao lado de Marco Valério, lá do estádio Hinaldão, na cidade de Barbalha, onde por enquanto o Barbalha vence o time do Guarani pelo placar de 1-0. A gente lembra que o Guarani já tá na primeira divisão, o acesso foi confirmado no último compromisso, onde o Guarani venceu o Horizonte pelo placar de 3-0. Hoje o Guarani luta pelo título, um empate já será o suficiente para que o time de Juazeiro possa ficar com o título de campeão da segunda divisão do futebol aqui do estado do Ceará. Ao Barbalha resta vencer a partida e levar para a última rodada a chance aí de ficar com a segunda vaga. Enfim, a gente torce muito para que os dois do Cariri, o Guarani já tá lá, e que o Barbalha possa confirmar também a sua presença na primeira divisão do futebol aqui do Ceará para o ano de 2023. Em Juazeiro, faltando 5 minutos para as 16 horas. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Você tá no timaço da Vale FM. Bom, intervalo de partida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O time do Floresta vai sendo derrotado pelo Brasil de Pelotas. O jogo é lá em Fortaleza. 1-0 para o time gaúcho é o placar da partida. Ainda hoje teremos o Atlético Cearense em campo pelo futebol aqui do Ceará, pela Série C contra a Aparecidense de Goiânia. O Ferroviário só vai jogar amanhã pela Série C em Belém do Pará contra o time do Remo. 99,9. A gente faz uma pequena parada, o timaço volta daqui a pouco com muito mais pra você. Pense nisso. Os seus inimigos podem tentar te magoar, mas se você não acreditar em você mesmo, aí sim você estará deixando que eles te derrubem. Pense nisso. Um toque da Vale FM pra você. Olá pessoal, eu sou o J. Rodrigues e estou aqui para convidar vocês a participarem de um grande show que vai acontecer neste sábado, dia 6, no Clube dos Comerciários, a partir das 10 da noite, com Flávio Venturini. Meu coração tá deserto E Biafra. Vai ser uma noite muito especial para ficar gravada no seu coração e na sua memória. Flávio Venturini cantando os grandes sucessos da sua carreira e o Biafra com aquelas canções inesquecíveis. Te amo.
Então não perca. É neste sábado, dia 6, a partir das 10 da noite no Clube dos Comerciários. Garanta já seu ingresso individual ou então mesa para 4 pessoas. Para mais informações, 981112999. O apoio é das Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. E da Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Vale FM, primeiro lugar. A espera acabou. O Menestrel do Brasil está de volta. Eu desço dessa solidão. Em setembro, a Vale FM traz Zé Ramalho. Velho Cruz Soleil. Venha cantar e se emocionar com um dos maiores nomes da música brasileira, num show antológico. Zé Ramalho e Banda. Dia 16 de setembro, no Praia Parque. Quanto tempo um coração. Garanta já sua mesa ou ingresso individual. Para informações 981112999. Zé Ramalho e Banda. 16 de setembro, no Praia Parque. Apoio Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. E Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Vale FM. Vale FM. Bom, de volta, faltando agora 2 minutos para as 16 horas, Timaço da Vale FM acompanhando para você a reta final da segundona do Campeonato Cearense. Por enquanto, 1 para o Barbalha, 0 para o Guarani, em nome de Val da Pizza, rapaz. Pizzaria e hamburgueria Oval, pizzas, tem beirutes, tem esfirras, o atendimento é diferenciado. Rapaz, o Val, que é torcedor do Guarani, grande colaborador também, tá escutando a gente. Valeu, Val, grande abraço para você. Obrigado pela sintonia. Meu amigo Juraci Silva, rapaz, o Juraci que foi um grande colaborador também nessa campanha do Guarani que resultou no acesso. O Leão do Mercado tá de volta à primeira divisão do futebol aqui do estado do Ceará, tá em busca do título. Agora são 3h59, hora de opinião. Meu querido Demontier Tenório, o Leão do Mercado quer o título, mas o Barbalha também quer subir para a primeira divisão. É justo o resultado, Demontier? É justo. Aliás, ele se explica de uma maneira em que coloca até, por exemplo, você olhando de uma maneira mais aprofundada a situação momentânea da competição, e aí os meios, eles terminam justificando as razões. Essa positividade do time do Barbalha, ou esse comportamento propositivo dentro de campo, ele se explica por uma razão. Primeiro, que ele pode, em vencendo hoje, ser campeão com um empate. Não é assim? Exatamente. Contra o Floresta. Mas tem uma outra razão, João Filho. Se você observar nesse momento, o saldo positivo do Barbalha é de 2 gols. E o saldo do Horizonte é de -1. Sim. O Pague Menos está sendo eliminado e o Floresta já tinha sido eliminado. O que é que isso quer dizer? Que teoricamente, e é bom que o torcedor entenda bem essas razões, e pode até justificar o bom comportamento do Barbalha, o time da Raposa precisa fazer gols. Sabe por quê? Porque se ele fizer gols contra o Guarani, ele pode até, perdendo para o time do Floresta, desde que seja por pouco, e o Horizonte ganhando do Pague Menos, desde que não faça gols, mesmo perdendo outro jogo, o Barbalha vem a ser campeão. Então, veja aí a importância do saldo de gols. Define exatamente a situação. Eu concordo com você, Demontier, mas eu sou do pensamento que faz o seu, ganhou hoje, vai lá, ganha do Floresta, pronto, acabou. Esse negócio de perder e ter que esperar por outro resultado, acho melhor fazer o seu, viu, Demontier? E o comportamento do Barbalha, o Márcio Alain, ele coloca o time diante dessa propositividade, porque ele está atirando em 2 vertentes. Sim. Primeiro, a vitória contra o Guarani, que coloca o Barbalha na possibilidade do título e já com um avanço muito bom na possibilidade de retorno à Série A do Campeonato Cearense.
e que pode dar uma certa tranquilidade, dependendo do saldo de gols, no sentido de retornar à Série A mesmo perdendo para o time do Floresta. É isso. Dentro daquela condição, perdendo por poucos e o Horizonte não ganhando com bom saldo do time do Pague Menos. Então eu acho que isso aí, de certa forma, justifica o comportamento do Barbalha. Ao Guarani, coube, vamos dizer assim, a acomodação de quem garantiu antecipadamente a vaga na Série A. É evidente que o Guarani imagina o título, mas com esse comportamento do primeiro tempo, não é exatamente o time que possa sonhar com esse troféu que está, me parece, no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. Ou seja, o time do Guarani tem que mudar muito a sua postura para evitar que o Mauro Carmélio leve de volta o troféu. E ele já fique por aqui nas mãos do Guarani. Verdade. Por quê? Ele não pode jamais entregar o Barbalha, porque o Barbalha não é campeão. O Barbalha poderá sê-lo na próxima quarta-feira contra a equipe do Floresta. E por isso que eu estou dizendo que se o Guarani quer que o troféu fique aqui e que o Mauro Carmélio não leve nas costas de volta para a federação, ele vai ter que mudar muito sua postura. Aliás, olha, Ou ele já trouxe o troféu, mandou deixar, não, vamos mandar deixar o troféu no Cariri, porque se não ficar com o Guarani, fica com o Barbalha, né, Botinho? Pode ser, mas aí vai que dá. Porque, olha, o time do Horizonte, ele tem 4 pontos, e é aquela história. Se o Barbalha, que está indo a 7, com saldo de 2 gols, ele perder para o Floresta por 1-0, ele voltaria ao saldo de 1. O Horizonte tem menos 1, tá entendendo? Se o Horizonte fizer gols para cima do Pague Menos, esse troféu poderá ficar aqui com o Guarani, porque ele só chegaria a 7, né? Anderson Luiz está do lado do troféu, tá, Anderson? Diga lá, Anderson. Peraí, só um detalhe, o troféu fica no Cariri. Os únicos equipes com chance de ser campeão ou é a equipe do Guarani ou é a equipe do Barbalha. Porque uma vitória do Horizonte, ele pode garantir uma vaga na Série A, mas não tira o título, dá o título ao Guarani. Então significa dizer, Debotinho, em poucas palavras, que o troféu não sai daqui, ele vai ficar aqui. Mas você faz um jogo, um amistoso aí, bota o time do Anderson Luiz contra o Guarani ou o Barbalha, né? A Luiz Vilar forma um outro time e pronto. Mas o troféu não sai, então... o troféu não vai sair daqui não, vai ficar aqui mesmo. Então deixa ele logo por aqui, porque o time do Horizonte com 4, ele pode chegar a 7, o Guarani tem 9. Ele pode tirar o Barbalha da Série A do Campeonato Cearense, mas não tiraria o troféu que voltaria para os braços do Guarani, que teve até os 38 minutos com esse troféu nos braços, até que o Edmário acabou fazendo o gol. E por essa razão de não arriscar na última rodada essa vaga na Série A, é que o time do Barbalha precisa de gols. E essa vitória, uma vitória do Horizonte lá, e que garanta o Horizonte na competição, na Série A, vai dar o troféu ao Guarani, né? Então, está muito bem explicado esse contexto. De uma maneira ou de outra, esse troféu deve ficar aqui com o Guarani ou com o Barbalha. Ou se fica em Barbalha, onde já está, ou se vem para Juazeiro, né? Aí você coloca numa situação em que é onde está o calor maior da disputa, né? E olha que pelo comportamento do time do Barbalha, nesses primeiros 45 minutos, eu diria que ele fica em Barbalha. O Guarani precisa se encorajar, João Filho. O Guarani precisa ser aquele time que foi nas 3 partidas iniciais, 3-0, 1-0, 3-0, 7 gols. Só tomou 1 agora.
O saldo positivo do Guarani até antes de começar a partida de 7 gols. Mas não é nem de longe. Eu acho, olha, que essa acomodação do Guarani, e certamente o torcedor rubro-negro, ele lembra bem que teve jogos assim, em que o time do Guarani ele foi um tanto quanto capenga no primeiro tempo, mas foi de uma reação espetacular na segunda etapa. Esse jogo anterior contra o Floresta, o time do Guarani, apesar de não ter sofrido no primeiro tempo, mas não fez lá um espetacular primeiro tempo. Na segunda etapa é que ele deitou e rolou. Então, certamente, essa é a esperança do torcedor rubro-negro. Olha, esse Neto, ele não disse nada no seu retorno, né? Nada. A bola não chega e ele nem se esforça para vir aqui buscar e deixa os caras lá do Barbalha inteiramente à vontade. Ele não exerce nenhum tipo de marcação, é um cara absolutamente lento, o Neto. O Arthurzinho ficou um tanto quanto perdido e o Thiago não apareceu. O Thiaguinho, que é, em muitas situações, o cara que carrega, o cara que anima, o cara que dá vida a esse time do Guarani, ele não conseguiu ser esse instrumento. Então, muito provavelmente, o Lamar esteja aí dando um puxavanco de orelhas. Se o Guarani, por exemplo, quer a possibilidade de tentar encaixar um contra-ataque, com o Neto não dá. Sinceramente não dá, porque é um cara extremamente lento. Ele tem um caquinho no banco de reservas, que é um cara lépido, um cara fagueiro. E que esse caquinho, em algumas situações, dentre as quais algumas até muito delicadas, ele resolveu a parada. Então eu acho que o Guarani deve voltar com uma postura diferenciada pro segundo tempo. Tá bom então, Demontier Tenório, muito obrigado pelo seu comentário. Demontier volta durante todo o segundo tempo, que vem aí no comando do campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Legal, meu querido JF, grande Demontier Tenório. Segundo tempo promete. Saída de bola que favorece pro time do Barbalha. Autorizado pelo árbitro da partida. Última os preparativos. Tá rolando a bola pro segundo tempo. 99,9 Marco Valério. É decisão pro time do Guarani. Gol. E é claro, vale muito pro Barbalha, que também quer o acesso e quer o título. Gol aonde, JF? Gol na Série A. O Internacional faz 1-0 no Galo Mineiro. Tá certo, meu querido João Filho. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Vamos saber dos nossos repórteres se teve alteração no Barbalha ou no Guarani. Começando pelo time da casa, Aloysio Vilar. Alteração até o momento, Marco Valério. Deixa eu colocar um sonzinho pra você. Pronto, agora ficou bom. Nenhuma alteração na equipe da Raposa Barbalense, viu, Marco? Tá certo, meu querido Aloysio. E no time do Leão do Mercado, que não jogou nada no primeiro tempo, Anderson. Continua com a mesma equipe que acabou a primeira etapa, viu, Marco? Tomara que mude a postura do time do Guarani para esse segundo tempo. Um abraço pro grande segundo. Tá ali trabalhando, né? Registrando tudo. Grande segundo, acompanhando também a transmissão do nosso Timaço da Vale FM. Em nome de Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja no Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Também com apoio da Unileão, Centro Universitário Leão Sampaio. Abraço pro professor Jaime Romero, aquele abraço grande, torcedor do São Paulo e apoiador dos clubes da região do Cariri. Bola tocada pelo Guarani com o Martozinho, tentou uma jogada pelo meio, brigou por ela, vem cortando bem ali a zaga. O árbitro paralisa para marcar ali a falta em favor do time do Guarani, ainda no campo de defesa. Primeiros instantes deste segundo tempo. 1 pro Barbalha, 0 para a equipe do Guarani. Cadê Anderson Luiz, rapaz? Ah, tá ali. Tá chiadeira danada, não tá? No Anderson Luiz hoje.
tá chiando mais do que carioca desavisado. Vem a bola pelo meio, tentou outra vez a jogada, a equipe do Barbalha tentando contratar o golpe, bola para Filipinho, dominou, bola na grande área, chutou pro gol, fraquinho, ela foi pra fora. É que o Filipinho não pegou bem na bola, mas o goleiro do Guarani caiu em câmera lenta também. O que é que aconteceu, o meu querido Aloysio? Chute em câmera lenta e a caída do goleiro também em câmera lenta. Ataque do Filipinho lá pelo setor esquerdo, aquele mesmo, ex em casa, viu, Marco Valério? Filipinho, a bola foi pra fora de meta já cobrado, segue 1-0 pra Raposa. Uma informação para a Baleia Burger. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos juntos no Campeonato Cearense, oferecimento Ipioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. Olha o time do Barbalha, vem descendo pela canhota, cruzamento feito para a boca do gol, atravessa toda a extensão da grande área, vem ali cortando Dudu Caririaçu, bota a bola para a linha lateral, Eduardo para a cobrança, 1-0 vence o time do Barbalha, bola com o Russo, abriu jogada, faz o passe, toca a bola da peça ofensiva, volta a bola para Russo, insistiu ali, camisa número 8 do time do Barbalha, tenta achar espaço para o cruzamento, tentou ali, tocou mais atrás, deixa a bola dominada, vem buscando a jogada, camisa de número 10, Araújo, brigou, entrega a bola para Eduardo, brigou por ela, chegam dois na marcação, ele tenta o cruzamento, a bola passa por todo mundo, só que foi para fora, tiro de meta, mas o time do Barbalha começa dando trabalho, a zaga do Guarani também, neste princípio do segundo tempo. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM, com apoio de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço, também para a Prefeitura Municipal de Juazeiro. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Vem outra vez o time do Barbalha para o câmera-ataque, bola com o Filipinho, dominou, avança, vai embora para a peça ofensiva. Falta em cima dele, não. O árbitro mandou seguir o lance para desespero do técnico Márcio Alain, ali do time do Barbalha. A bola volta pelo setor do meio campo, outra vez a bola tocada na tentativa do Romário, marcada a condição de impedimento agora do camisa 9 do time barbalhense, Aloysio Vilar. O Romário, né, Marco Valério, que tentava chegar, mas estava em posição irregular, que já era sinalizada. Jogo segue com o Barbalha na frente, 1-0 numa informação para Motopeças Padre Cícero. Também para Alfa Vidros, vidraçaria do bairro Lagoa Seca para você. Estamos na internet através do nosso canal no YouTube, Vale FM 99 Oficial. No comando lá, a coordenação do grande LL, oferecimento da Pizzaria do Val. Peça sua pizza. Afinal de contas, domingo combina com pizza. 98842-9515 para você pedir lá na Pizzaria Hamburgueria do Val, patrocinando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Aqui tem falta, o time do Guarani. Leão do Mercado tenta a marcação do gol de empate. 1-0 vence o Barbalha. Torcedor barbalhense animado aqui nas arquibancadas do estádio Minaldão. Numa tarde de sol muito forte, isso pode atrapalhar também. Levantamento feito na boca do gol. Pelo alto, Conrado. Não houve sobras ali para fazer a defesa, hein, meu querido Anderson Luiz. É bem tranquilo, lá vem o Barbalha, Marco. Vinha, pode completar. O goleirão saiu lá no segundo andar, o Conrado, para fazer a defesa bem tranquila. Após a tentativa de cruzamento lá pela ponta esquerda do Guarani. O placar do jogo é 1 para a equipe barbalhense, 0 para o Guarani, na informação de Madeireira Beira Rio. Tudo isso na marca de 6 minutos deste segundo tempo, 6 minutos da segunda etapa. Placar de 1 para o Barbalha, 0 para o time do Guarani. Placar do Cariri da Sorte. No próximo domingo tem Picape Saveiro mais R$10.000. Tudo junto no Cariri da Sorte. Levantamento feito na entrada da grande área. Volta outra vez a bola tocada pelo time do Barbalha. Não vale mais nada, já tá parado o jogo em favor da equipe do Guarani. Quem tá acompanhando também o futebol aqui, a decisão praticamente desta Série B é o presidente da federação, Mauro Carmelho. Doutor Mauro aqui no setor da imprensa, acompanhando atentamente esta partida decisiva entre Guarani e Barbalha. E como já foi dito pelo Anderson Luiz, o troféu de campeão fica na região do Cariri. Ou com Guarani, ou com Barbalha, o Cariri ganha a Série B do Campeonato Cearense. Aliás, das competições
promovidos pela federação. A Fares Lopes ganha pelo Icasa, a última Fares Lopes. A Série B conquistada por um clube do Cariri. A última terceirona também ganha por um clube do Cariri, que é o Guarani. Quer dizer, só na primeira divisão é que a gente não tá legal, precisa melhorar bastante. Aqui o time do Barbalha tenta, insistiu, brigou por ela, vem a disputa de jogada, a bola sobra fora da grande área em favor do time do Guarani. Leão do Mercado que vai mudar duplamente Anderson Luiz. Daqui a pouco camisa de número 20, Denis Baiano, e o camisa de número 25, Caquim no Guarani, viu, Marco? E o Demontier Tenório já vai analisar essas alterações que serão processadas pelo técnico Lamar do time do Guarani, num oferecimento de Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular, e Daniel Victor, seu corretor de imóveis, transformando sonhos em realidade. Fala. Lembrando o telefone lá do Val para pedidos, 98842-9514. Exatamente, 98842-9514, JF. Não é assim? A outra vez saiu 15, mas só pra... rapaz. Efeito... Foi, diminua um. Diminua um aí, é 98842-9514. Eu já decorei de tanto pedir a pizza lá do Val, tá certo? Tá certo. Peça você também. Vamos às alterações do Guarani. Vai embora Dudu Caririaçu. Não é assim, Anderson? Camisa de número 6, aliás, camisa de número 8, Marco, porque não tá muito bem aceso. Sai o camisa de número 8, entra o 25 Caquinho, o 8 é justamente o Dadinho. E sai o camisa de número 8, entra o camisa de número 20, Denis Baiano, e de fato saiu do Caririaçu para a entrada do Caquim com a camisa de número 25. Só corrigindo, sai o 6 do Caririaçu, entra o 25 Caquim, e saindo o Dadinho com a 8, entrando camisa de número 20, Denis Baiano, viu, Marco? Tá certo, Denis Baiano e Caquim, para ver se melhora esse rendimento do time do Guarani. Já fala o Demontier Tenório. Aqui Vale FM, 9 minutos do segundo tempo. 1-0 vence o time do Barbalha. Batida pro gol, a bola foi para fora. Torcedor fala, tem prioridade aqui na transmissão da Vale FM. Boa tarde a todos os torcedores do Guarani. A você, Marco, Delton, João Filho. Lorival faz parte aí do Vale Esporte. Aqui é o Val da Pizza, que está parabenizando primeiramente a subida do Guarani. E estamos aqui na torcida para nós ser campeão hoje, se Deus quiser e Ele quer. Vamos levantar esse troféu aí para todos nós torcedores do Guarani. Val, grande Val, torcedor do Leão do Mercado. Grande abraço para você, Val. Obrigado também pela companhia. Aqui o time do Guarani desce para o ataque com Denis Baiano, faz o passe. Boa jogada lá pela ponta direita, tenta o cruzamento. O Caquim tentava por ali, a bola saiu, não saiu bem o cruzamento. A bola sai, só tiro de meta em favor do time do Barbalha. Atenção, torcedor, confira a hora aqui no Estádio Minaldão. 4 da tarde, 20 minutos no Timaço na Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na segundona do futebol cearense. Para você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo 10 minutos e 30 jogados, etapa complementar de jogo, 10 minutos do segundo tempo, no placar do Cariri da Sorte, 1 pro Barbalha, 0 pro Guarani. Série A do Brasileirão, Atlético Paranaense e São Paulo por enquanto empatam em 0-0, a informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 1-0 vence o time do Barbalha, oferecimento de Média Cariri. A bola favorece o time barbarense, vai Eduardo para a cobrança. Autorizado pelo árbitro da partida, não tem pressa ali o lateral, camisa de número 2, já opinião de Demontier Tenório e as alterações no time rubro-negro. Prepara-se o Eduardo para movimentar a jogada. Time da casa que vence por 1-0. Movimenta, faz o passe, entrega a bola da frente, a bola passa por todo mundo, vai para fora, só tiro de meta para a equipe do Guarani. Aproveitar para ouvir o Demontier Tenório. Já estamos agora, meu querido Demontier, com 11 minutos e 30, Barbalha na frente. Que o Denis Baiano, ele fez um bom jogo contra o Horizonte. E ele parece assim, que é um cara que anima mais a presença ofensiva do Thiaguinho.
Me parece, Marco, que ele é um cara que tem um raciocínio um tanto quanto lento, mas ele executa bem. Então, se a necessidade hoje é de avançar mais as linhas e ter uma proposta mais ofensiva, o Denis ele é interessante para procurar dialogar melhor com o Thiaguinho e animar mais o setor de criação do time rubro-negro e ganhar em velocidade com o Caquim. Por isso que eu acho que o time do Guarani ele deve ser mais propositivo, porque se não for, o Conrado vai ficar assistindo o jogo durante 90 minutos. A opinião é de Demontier Tenório aqui na Vale FM. 1-0, segue na frente o time do Barbária. Gol aonde, JF? É gol lá do Paraná. O Atlético Paranaense faz 1-0 no São Paulo. É não, rapaz. É sim, rapaz. Vem o Barbária pro campo de ataque, cruzamento, bateu na zaga e saiu. Bateu no Natan, escanteio pro time do Barbária. Luísio. Tentativa do Filipinho aqui pela ponta direita, a bola bateu ali no Natan, zagueiro da equipe do Guarani. É escanteio aqui pelo lado direito, campo de ataque da equipe da Raposa. Vai Eduardo com a camisa 2 para a cobrança. Um abraço pro Pelado na cidade do Crato, tá acompanhando a gente aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Ele disse que o Guarani vai virar o jogo. Tá certo, Pelado. Abração também pro Carlos André Padim, grande André Padim. Levantamento feito pra boca do gol, bola pelo alto, subiu Flávio pra fazer a defesa. Gol. Falar em Padim, um abraço pro Geilson Padim, grande torcedor do time do Guarani. Olha o Leão do Mercado, bola tocada direto para Caqui, penetrou da grande área, vai empatar, bateu, tá lá dentro! Caquim, número 25, que entrou no segundo tempo, recebeu a bola, penetrou, ganhou do zagueiro na corrida, tocou na saída do goleirão do Barbária, que nada pôde fazer. Empata o time do Guarani, empata o Leão do Mercado aqui no estádio Minaldo em Barbária. 14 minutos do segundo tempo, 14 da segunda etapa, é o gol que pode dar o título de campeão ao Guarani. Caquim marcou mais um no campeonato, um pro Barbária, agora um também pro time do Guarani. Anderson Luiz. É contra-ataque fulminante da equipe do Leão do Mercado. O passe do Caio foi perfeito. O Caquim saiu cara a cara com o goleirão Conrado, que só teve o trabalho de tirar e marcar o primeiro gol do Guarani, o gol do empate, o gol que pode dar o título pro Leão do Mercado. Agora o Barbária tem um. O time do Guarani também tem um, marcou. É verdade, meu querido Anderson, e na sequência da jogada o Barbária quase virou, não, ficou novamente na frente, mas o goleiro do Guarani fez uma defesa espetacular, o Flávio. Time do Barbária mudando já. O nosso querido Aloysio traz os detalhes pra gente aqui no Timaço da Vale. Tem escanteio pro time, não, lateral, pertinho da bandeirinha de escanteio, em favor do time do Barbária. Fala, Anderson. É só um detalhe, o Lamar subiu o alambrado, comemorou com o torcedor, foi a loucura o banco do Rubro Negro Juazeirense. Aproveitar esse momento também mandar um forte abraço pro vereador Raimundo Júnior, que tá na escuta do Timaço da Vale FM. Quem tá desesperado também ali é o Márcio Alan, técnico do time do Barbária. Está desesperado, descontrolado ali no seu quadrilátero. Aqui tem lateral pro time do Barbária e o goleiro do Guarani continua no atendimento. Pois não, meu querido JF? Esse gol marcado pelo Guarani foi o 15º marcado no Leão no campeonato no cômputo geral, e esse é o 8º gol que toma o Barbária na segundona. Tá certo, agendinha do Futebol Show. Vamos lá, meu querido Aloysio, as alterações no time do Barbária. Bem, Marcos, sai com a camisa 6 o Wender para a entrada do 22 Cleitinho. Sai o 6, entra o 22 Cleitinho na equipe do Barbária. Quem também entrou foi o Alan Vitor com a camisa 7. Daqui a pouco eu te confirmo quem saiu, mas o Alan Vitor com a 7 está em campo pela equipe do Barbária. Acho que foi no lugar do Romário, né? Foi? Tá certo. Camisa 9, Romário, portanto.
Vamos checar já, porque foi na hora do gol do Guarani aqui praticamente, e aqui tá um tumulto que não é brincadeira, principalmente no setor da imprensa aqui. Metro quadrado aqui tá valendo mais do que terreno na Lagoa Seca. Lateral pro time do Barbalha, autorizado pelo árbitro da partida. Vai ali o Eduardo, finalmente para movimentar a jogada. Placar de 1-1, resultado que vai dando o título ao Guarani. Prepara-se para a cobrança, vai levantar a bola da grande área ali, o lateral do time barbalhense, mas o árbitro ainda não autorizou. Impressionante isso, hein? Como a gente tá com o jogo parado aqui há bastante tempo. Acho que pelo menos uns 4 minutos para a cobrança de um arremesso lateral e o atendimento ao goleiro do time do Guarani. Só um detalhe, viu, Marco? O Barbalha acabou errando a alteração, viu? Na verdade era para sair de fato camisa de número 9, o Romário, só que foi anotado camisa 11. Então quem acabou saindo de fato foi o camisa 11, porque o pessoal errou na hora de anotar. Ah, tá certo. Aí o pessoal erra lá e induz a gente ao erro aqui, né? Então vamos lá, o Romário tá em campo, né? Quem saiu foi o Filipinho. Isso, o Filipinho, ele saiu, Marco, voltou pra campo e depois saiu de novo, né? Pra você ver como foi a substituição. Aí quer deixar meu repórter doido, já tá rouco. O Romário tá em campo, viu? Então sai o Filipinho, entrou o Alan Vitor com a 7. Informação para Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Daqui a pouco o Demontier Tenório fala no timaço da Vale FM. Em Domini Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular, também para a Ipioca. A marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. E Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. E agora pintou o cartão amarelo numa entrada duríssima ali do jogador do time do Barbalha, hein, Anderson? Descia de fato o cartão amarelo. O autor do gol do time do Barbalho, camisa de 4, Edmar, acabou subindo, deixando o cotovelo no rosto do Neto, camisa de número 9 do Rubro Negro Juazeirense. Se pintou o cartão. Madeireira Beira Rio na informação, camisa de número 4, Edmar. Demontier Tenório, Barbalha também mexeu, ou seja, os times aí queimando seus cartuchos para tentar mudar essa situação. Porque com esse resultado, o Guarani vai sendo campeão, Demontier. Um gol, 13 minutos de partida, ele tem uma significância importantíssima para o time do Guarani. É praticamente o começo do segundo tempo. E olha que esse time do Guarani, ele quase sempre nesse pentagonal foi mais assim do que na fase classificatória, melhor no segundo tempo, após o chavanco de orelhas do Lamar, do que propriamente no primeiro tempo. E eu tinha acabado de dizer aqui sobre a necessidade de um homem que desse profundidade ao Guarani e que desse velocidade. O Caquim, esse garoto é atrevido, ele já decidiu várias e várias situações em favor do time do Guarani, por que não ele em campo? Assim que o cara entra, ele foi lá e provou para todo mundo que não só eu, como o Lamar, tínhamos razão. E por isso o time do Guarani, mesmo com um apático primeiro tempo, começa bem a etapa complementar e marca o gol de empate. Pois manda um alô aí para Cícero Davi, que ele tá acompanhando a transmissão e tá ouvindo você, é seu fã, viu? Eu sei que ele é fã mesmo de Jucimar Leite. Mas aí como Jucimar não tá aqui, seu alô serve, Demontier. Ele tá no bairro Tiradentes ou tá no Inaldão? Rapaz, ele é torcedor do Guarani, ele tá aqui, meu querido Demontier. Um abração, meu amigo Davi. E o Marquinhos, filho dele, né? Essa dupla sensacional. Queridos amigos, torcedores do time do Guarani, Guarani vai conquistando o título, mas tem muito jogo pela frente ainda. E tem falta boa pro Leão do Mercado, hein, Anderson? Aí Denis Baiano e Thiaguinho pegam muito bem, e os dois estão ali na bola, o da Silva também tá ali muito próximo, mas daí tá mais pros dois. Quem ajeita ela com carinho é o Thiaguinho, camisa de número 10, viu, Marco? Informação para Comercial ZM, máquinas, ferramentas, EPIs, é com a Comercial ZM que tem promoção para o Dia dos Pais. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Falta boa pro time do Guarani, Guarani time experiente, ganha tempo, amarra o jogo, segura a partida, Guarani vai conquistando o título, o tempo vai passando e a gente vai saber já já se o Barbalha sentiu ou não o gol tomado. Agora,
é muita demora para se cobrar lateral, para se cobrar escanteio, para se cobrar falta. Ô William Ferreira, bota esse jogo para acontecer, meu amigo. É falta pro time do Guarani. Para cobrança então, vai partir ali. Bateu o Thiaguinho na defesa, bateu na zaga. Contra-golpe agora do time do Barbalha. A bola vai sobrando, o Russo faz o passe, entrega a bola, Alain. Faz o toque pela ponta esquerda, recebeu Alain Victor. Ele tenta o espaço para o cruzamento, chega ali fechando a zaga do time do Guarani. Boa jogada, passa pelo primeiro, pelo segundo, é pênalti. Está marcado pênalti a favor do time do Barbalha. Pênalti em cima do Alain Victor. Uma jogada toda dele pelo setor canhoto. Arrancou para a peça ofensiva, driblou 2 jogadores. Até sofreu pênalti, hein, Aloysio? Excelente jogada do Alain Victor lá pelo setor esquerdo. Driblou um, driblou o segundo e aí acabou sendo derrubado. E dentro da área é pênalti, Marco. É a oportunidade do Barbalha virar o jogo. Está na frente do placar novamente. Pênalti, já quem pega a bola para cobrança é o camisa de número 10, Araújo. Olha aqui a oportunidade, tem o time do Barbalha aos 23 minutos do segundo tempo. Tá lá o Araújo, o Cachorrão também já. Será que é o Cachorrão que vai para essa cobrança, hein? Ele tá com a bola na mão ali, camisa de número 16 do time do Barbalha. Anderson já entregou a bola pro camisa Romário. De número 9, Romário. Tem nome de craque, vai pra cobrança, deixa pro Araújo. Rapaz, é um passa-passa de bola. Termina sempre com o Araújo. Mas eu acho que é o Araújo mesmo, vai pra cobrança. Goleirão Flávio vai lá, tenta catimbar. Tudo isso na marca dos 23:40 do segundo tempo, quase 24. É uma grande chance pro Barbalha voltar à frente no placar aqui no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. Autoriza o árbitro para a cobrança, prepara-se para a cobrança, portanto, vai lá, camisa de número 10, Araújo, autorizado pelo árbitro, vai autorizar o árbitro da partida, goleirão Flávio no centro do gol, o árbitro sinaliza, trila o apito, vai lá, lance pode ser decisivo, Araújo para a cobrança, bateu! Gol! Minutos do segundo tempo aqui no Minaldão em Barbalha. Araújo cobrando o pênalti com categoria, colocou lá dentro, camisa 10 do time barbalhense. Araújo bota de novo a Raposa na frente. Agora 2 pro time do Barbalha, 1 pro Guarani. Aloysio Vilar. Como manda o figurino, Marco Valério, bateu bem o Araújo no canto direito, enquanto o goleiro Flávio da equipe do Guarani caiu pro lado esquerdo, marcando o segundo da equipe do Barbalha. Pode ser um gol importantíssimo, até poderá levar, quem sabe, ao título da equipe barbalense. Agora a Raposa tem 2, o Guarani só tem 1. Agendinha do futebol show do Timaço na Vale FM, Barbalha de novo na frente, JF. É o 12º gol que marca o Barbalha na segundona. Esse é o 8º gol que toma o Guarani na segundona do Campeonato Cearense. E agora o jogo tá parado, aquela paradinha técnica. Torcedor do Barbalha vai fazendo a festa pelas arquibancadas, bandeiras, fogos. O Barbalha tá vencendo o jogo, Demontier Tenório. Você observou que a jogada foi novamente pelo lado direito, com muita facilidade. Aliás, eu acho que o primeiro gol do Barbalha, a facilidade na transação da jogada por aquele lado, em cima do Rai, ela foi até com maior facilidade. Dessa vez não, foi um lance individual, né, em que ele acreditou na possibilidade de partir para cima, de sair driblando, enfim, diferentemente do primeiro gol, em que houve troca de passes, uma triangulação até o centro e a chegada do Edmário. Dessa vez não, e novamente pelo mesmo setor, nas costas do Rai. E aí o cara pega a bola em profundidade
ele sai beliscando tudo que era possível pela frente. E aí sofreu o pênalti, porque talvez até ele não estava nem na cara do gol. Ele ainda iria se encaminhar para um centro melhor. Mas no que sai da presença do jogador rubro-negro, ou ele poderia tentar arrematar posteriormente, ou até dar uma assistência, né? E ele sai para cima do número 3 do Natan, depois para cima do Léo Ceará. Quando ele iria sair daquela situação de maior dificuldade para ganhar um centro, foi aterrado e o Araújo foi lá e converteu. Quer dizer, pouco tempo, né? 7, 11 minutos após a marcação do gol de empate do Guarani, o Barbalha chega ao segundo gol. Uma criança, um bebê, né? 10 meses de idade. A família ainda não tinha sequer registrado o bebê. Morava no bairro São Francisco, em Brejo Santo. Morreu vítima de afogamento em Brejo Santo. O corpo desse bebezinho está a caminho de Juazeiro, dentro do rabecão. Vai ser necropsiado já já. É profundamente lamentável, que tristeza, hein, Monteiro Tenório? Aqui o jogo é reiniciado. Fala, meu querido JF. E como diz o narrador carioca, é gol do Vascão. O Vascão faz 1-0 na Chapecoense. Tá certo, meu querido JF. Informação para Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Cariri da Sorte. Domingo no prêmio principal. Para você do Cariri da Sorte tem uma picape Estrada, mais 10 mil reais. Detalhe. É o Cariri da Sorte especial desta semana. Fala, JF. O Vasco marcou, mas foi anulado. 0-0 segue o jogo. Novos tempos do futebol, nessa história do VAR, que esse VAR dá de confusão. Não é brincadeira, é confusão com VAR, é confusão sem VAR. E entrou em ação também no jogo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez 1-0, como a gente informou, mas o gol foi anulado. E o Internacional segue vencendo o Atlético Mineiro, atualizou o placar. 3-0 para o Colorado Gaúcho. Que coisa, hein, rapaz? Aqui 29 minutos, vem o time do Guarani, tentando a jogada pelo alto, bola tocada com raio pela direita, cruzamento para a boca do gol, afastou o sistema defensivo do time do Barbalha, a bola volta pelo meio, tentava ali o Romário, de cabeça Denis Baiano, faz o passe também ali de cabeça, buscando a chegada do Rai, chegou ali o goleiro do time do Barbalha, pegando com a mão o jogador, os jogadores do Guarani correm, querendo, tá marcado o pênalti! Pênalti pro time do Guarani. Eu não entendi essa jogada não, viu, Anderson? E é incontestável, Marco. A bola bateu na zaga do time do Barbalha, rebateu, e aí do nada o camisa de número 4, Edmário, segura a bola como se fosse um goleiro dentro da área. Pênalti pro Guarani. O Edmário entendeu que o jogo estava paralisado, que tinha sido marcada uma falta e acabou pegando a bola com as mãos. E aí é pênalti, claro, né? Porque o jogo estava valendo, o jogo estava em andamento, portanto é pênalti para a equipe do Guarani. Ou seja, confundiu-se o zagueiro barbalhense, a bola estava no alto e ele simplesmente pegou a bola com a mão. Só que o jogo estava valendo e fechou o tempo ali para cima do árbitro da partida, que marcou o pênalti. Jogadores do Guarani também vão ali no meio da confusão e o William Ferreira está confirmando o pênalti pro time do Guarani, né, Anderson? Mas não tem o que contestar, Marco. Por mais que o Edmário não tinha entendido o lance, o árbitro não marcou absolutamente nada e, de fato, ele segurou a bola com a mão dentro da grande área. É incontestável o pênalti pro Guarani aqui no Inaldão. Existe, viu, inacreditável isso, viu, Demontier? Existe uma meia-culpa a partir do momento em que ele tenta pular para fora da grande área. Você observa isso claramente. Quando ele toca com a mão e viu que estava dentro da área, da grande área, ele pula para fora da grande área. Isso aqui é um sentimento de meia-culpa. Porque se ele não ouviu o árbitro da partida, ele não pode paralisar o jogo. E há um detalhe, viu, Demontier? Ele tem cartão amarelo. Então, pela regra, deve tomar o segundo cartão e sai expulso agora. O autor do gol, né, Marco? A não ser que o árbitro faça vistas grossas.
Mas tá lá a confusão ainda, todo mundo em cima do árbitro, né, Anderson Luiz? Do árbitro, porque ele vai ser expulso, é incontestável, já tem um cartão amarelo, vai receber o segundo cartão amarelo e vai ser expulso. O que o Barbalha justifica é que o Edmário teria sido empurrado antes do lance, e aí ele confundiu a marcação, ele tinha certeza que seria falta e que o juiz iria marcar falta em cima dele e acabou segurando a bola com a mão. Mas não se discute, o juiz não tinha marcado nada em cima do próprio Edmário e ele segurou a bola com a mão. Esse empurrão, de que de fato a dúvida era se ele pegou dentro ou fora da área, mas o próprio assistente viu que foi dentro da grande área, então é pênalti a favor do time do Guarani. Rapaz, que vacilo do jogador do time do Barbalha, o Edmário, hein? Bom jogador, marcou gol, vinha fazendo uma boa partida, mas é incontestável o pênalti para o Guarani a partir desse erro cognitivo, eu diria até, do zagueiro do time do Barbalha, né? E o árbitro tá vindo aqui agora no banco do Guarani. Não sei o que ele vai fazer, se vai conversar com o policiamento, o que é que tá acontecendo. Tá apontando ali pro técnico do Guarani, cartão amarelo. Não é isso, Anderson? É, pro Lamar, pro reclamação, reclamou bastante. O Lamar chegou a vir pé. Opa. O Lamar chegou a vir mais próximo da arbitragem, reclamar e acabou recebendo o cartão amarelo pela reclamação aqui com o quarto árbitro, que foi dedurado pelo próprio quarto árbitro, viu, Marcos? Tá certo, olha que situação, hein? Tá ali o Rai do time do Guarani, caído, com as mãos na cabeça, vai se levantando agora. O Guarani tem a cobrança do pênalti. Quem na cobrança, meu querido Anderson? Camisa de número 10, Tiaguinho. Só um detalhe, o Edmário não recebeu o cartão amarelo ainda, viu? O segundo cartão, ele não recebeu o cartão amarelo, tá ali no canto, ele tá conversando bastante. Eu confesso que eu não vi, se vocês viram aí de cima, eu não vi. Não. Até porque já ia comentar isso. No campo, né? Eu acho que o árbitro da partida viu que foi um vacilo tão grande dele que não vai dar o cartão. Só que, assim, ele tá deixando de cumprir a regra. Você tá dizendo que ele ficou com pena, foi? É, só se foi, né? Bom, vamos à cobrança do pênalti. Tudo isso pra você na marca de 34 minutos. Jogo emocionante, jogo brigado, jogo disputado aqui no estádio Inaldão em Barbalha. Um abraço pro amigo Alain Martelinho de Ouro, grande torcedor do time do Guarani. Também o Alexandre, seu Tota, seu pai. É pênalti pro Guarani. 35 agora, 34 do segundo tempo. Pra cobrança, Tiaguinho partiu, bateu! Que chega ao gol de empate aqui no estádio Inaldão em Barbalha. Tiaguinho cobrando o pênalti, o goleirão Conrado foi na bola, mas não alcançou. O Guarani empata o jogo. 35 minutos do segundo tempo. Tudo igual, o Guarani volta a colocar a mão na taça. Tiaguinho, camisa 10, Guarani 2, Barbalha também 2, Anderson. E bateu muito bem o Tiaguinho, bateu firme na bola, porque o goleirão Conrado foi nela. Chegou a triscar na bola, mas a bola foi morrer nos fundos das redes do Barbalha. Agora, o Guarani tem 2, o Barbalha também tem 2. O título fica aqui em Juazeiro, viu, Marco? É, o time do Guarani vai conquistando o título até agora, mas tem muito jogo pela frente. E esse jogo já teve tantas reviravoltas. Vamos lá, agora tem escanteio, o time do Barbalha. Escanteio pro time do Barbalha. Já tem a agendinha do JF. Antes escanteio pro time da Raposa, Luísio. Escanteio lá pela ponta esquerda, boa oportunidade pra equipe da Raposa, mas tem jogador do Guarani caído por ali, viu, Marco? Ali na meia-lua. E o juizão vai lá.
é justamente o camisa de número 7, Cairo, que vai sair daqui a pouquinho, vai sair o 7, Cairo, vai entrar o camisa de número 21, Diogo. Sai o 7, Cairo, entra o 21, Diogo, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. O Diogo que é zagueiro, não é assim, Anderson? Isso, Marco, o Diogo que é zagueiro. Ou seja, ele vai tirar um atacante que joga pela direita como Cairo para colocar mais um zagueiro no time do Guarani. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Escanteio para o time do Barbalha. Prepara-se para a cobrança. Levantamento vai ser feito. Cruzamento para a boca do gol. Bola pelo alto. Tentativa. A bola passou. Chegou. Bate Jari. A bola tocada na zaga. Lateral para o Barbalha. Agora você fala, JF. Agendinha. E o gol de empate do Guarani. Que foi o 16º marcado pelo Leão na competição e o 9º que tomou a Raposa Barbalhense. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Arena Dom Vicente, Futebol Society, futevôlei, tudo isso pra você na Arena Cariri. Exatamente, Arena Dom Vicente de Futebol Society, aqui na região do Cariri. Marque seu horário, 981942484. Conosco também Quintal Cariri, Avenida Castelo Branco, em Juazeiro, bairro Limoeiro. Sabor e diversão. Guarani vem para o ataque, cruzamento, chegou, bate pro gol ali. Camisa 11 do time do Guarani, o Arthurzinho. Só tiro de meta pro Barbalha, Anderson. E apareceu como uma flecha no meio da defesa do Barbalha. O Arthurzinho pegou na perna direita, que não é boa. A bola foi pra linha de fundo, segue 2-2. Até agora o título vai pra Juazeiro, viu, Marco? Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 38 minutos do segundo tempo. Acho que a gente vai ter uns 8 minutos de acréscimos aí, né? Por tantas paralisações nesta segunda etapa. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Você tem Pioca, tem história, beba com juízo. Conosco também Comercial ZM. Aqui desce o Barbalha, falta. Marcada a falta pro time do Barbalha, Luísio. Falta do Léo Ceará em cima do Romário, o centroavante da equipe do Barbalha. Aqui pela meia direita, já vai o Araújo se aproximando da cobrança, viu, Marco? Aqui vale FM 99,9, mais 2 alterações serão processadas no time do Barbalha. Já já você fica sabendo de tudo no futebol show do nosso timaço da Vale FM. Tem falta boa, falta perigosa a favor do time do Barbalha. Pra cobrança ali o Araújo, autorizado, levantou pra boca do gol, cruzou, tentou de cabeça Jari. Vem tirando ali a zaga do time do Guarani de qualquer maneira. Bola tocada pela ponta direita, Neto brigou por ela. Ela vai sobrando com o Caquim, lançou na frente, buscando o Neto. Aí não é muito a dele não, que é de correr, né? Chega bem, goleirão Conrado. Limpa o lance com categoria. Vem ali o goleiro do time do Barbalha, devolve para a peça ofensiva. Tudo isso no oferecimento do Colégio Compasso. Traçando o melhor futuro para o seu filho do Colégio Compasso. Também para a Gênesis Solar. Alô, meu amigo Luciano Carvalho, aquele abraço. E Quintal Cariri, sabor e diversão. Cruzamento feito para a boca do gol, bola pelo alto. A bola passa por toda a extensão da grande área, vira a bola aqui pela direita, vem Araújo, trabalha a bola pelo time do Barbalha, bateu direto pro gol, bateu fraquinho, aí facilitou a defesa, né, Luísio? Ficou fácil ali pro goleiro Flávio da equipe do Guarani, que cai, agora a equipe fica tranquila, né, afinal, esse empate dá o título pra equipe do Guarani, viu, Marco? Atenção, torcedor, confira a hora no timaço da Vale FM. Pra você ligado aqui na 99, são 16 horas e 50 minutos, 4h50 da tarde, aqui no Caldeirão do Inaldão. Isso aqui tá um caldeirão, meu amigo, em todos os sentidos. Confirmando pra você, em nome de Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, o tempo de jogo na segundona do futebol cearense. 41 minutos do segundo tempo, 41 da segunda etapa. No placar do futebol show do timaço da Vale FM, eu confirmo pra você. 2 para o Barbalha, 2 para o Guarani. Bom, o time do Floresta virou para cima do Brasil de Pelotas pela Série C. Vai vencendo pelo placar de 2-1. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado
ligado no Timaço na Vale FM, oferecimento Unimed Cariri, cuidar de você, este é o plano. Barbalha mexeu 3 vezes, já o nosso querido Aloísio informa aqui na transmissão do Timaço na Vale FM. A bola favorece o time do Guarani, cruzamento na grande área, sai goleirão Conrado para praticar a defesa. Vamos lá, alterações no time do Barbalha. Vamos lá, Luísio. Vamos lá, Marcos. Saiu com a camisa 2 o Eduardo para a entrada do 19. Sai o Eduardo com a 2 para a entrada do 19 Bidu. Quem também saiu foi o Russo com a camisa 8 para a entrada do camisa de número 27 Chechel. Sai com a 8 o Russo, entra o 27 Chechel e por fim saiu o Romário com a camisa 9 para a entrada do 20 Renatinho. Saiu o Romário com a 9, entra o 20 Renatinho. Substituições em nome de Atacom Home Center que o Cariri aprovou. E o tempo fechou de novo ali, jogadores naquele empurra, subiu o cartão no tumulto. Deu pra identificar pra quem foi, meu querido Anderson Luiz? Camisa de número 22, Cleitinho, do time do Barbalha, viu, Marco? Se tem cartão, Madeireira Beira Rio na informação para você com grandes promoções na Madeireira Beira Rio. Madeiras direto do Pará. Conosco também Churrascaria Mão de Vaca. O melhor do Cariri está na Churrascaria Mão de Vaca. E Ótica, veja bem. Falta pro time do Barbalha. Vai levantar a bola da grande área. Cruzamento feito pelo Chechel. Na boca do gol. Jogou ali lá no tumulto. A bola vai sobrando em favor do time do Guarani. Tentava o Thiaguinho mais uma vez em favor do time do Barbalha. Vem o Renatinho, abre jogada, toca a bola pela ponta esquerda, tentou a jogada para tentar o cruzamento, bola por baixo, cortou a defesa, vem tirando ali a zaga do time do Guarani, a bola sobra outra vez pela ponta canhota, cruzamento, bola tocada, tentava Alan Vitor pelo alto, a bola sobra pela ponta direita, volta em favor do time do Barbalha, a bola vem dominada, brigou por ela, insistiu, chegou ali o Chechel, ele é habilidoso, Bom, aqui Vale FM 99,9, Marco Valério. Reta final do jogo do estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. Por enquanto, 2 para o Barbalha, 2 para o Guarani, Marco. Pronto, foi o lance do Barbalha aqui que animou todo mundo. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Meu amigo, não é fácil não. Vamos lá, mudança agora do time do Guarani, hein, Anderson? Saiu camisa de número 9 no Guarani, o Neto. Entra o 19, Israel. Saiu camisa número 9, entra o 19, Israel. Em nome de Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Saiu o atacante, entra mais um volante do Rubro Negro Nazarense. Rapaz, que coisa, hein? Que jogo tumultuado esse aqui na cidade de Barbalha. Tudo isso pra você ligado no Timaço na Vale FM, 45 minutos. Bola tocada para a peça ofensiva, desce o time do Barbalha, não tá valendo nada disso. Falta pro time do Barbalha. É como se fosse um escanteio mais de mangas 10. Curtas. Mais quanto? 10. Eu vi o árbitro está dizendo aqui pro 10 minutos, meu amigo. Deu mais 10, tá confirmando, meu Marco. Levantamento feito pelo time do Barbalha, chega perigosamente, brigou por ela, vem Chechel, a bola sobra para Araújo, bola tocada na grande área, contra-golpe do time do Guarani, bola para Caquim, avançou, caiu o jogador do time do Guarani. Caiu sozinho, rapaz. Acho que ele pisou no buraco. A bola vai sobrando em favor do time do Barbalha lá pela canhota. O toque de bola é feito pelo meio. Brigou por ela. Vem ali tentando a jogada o Alan Vitor. Aqui pela direita. A bola acaba saindo. Lateral em favor do time do Barbalha. Tem pressa o time barbalhense. Tempo regulamentar esgotado. 46 do segundo tempo. Vamos até 55. Haja emoção. Chegou o Natan ali duro em cima do Araújo. A bola sai. Lateral para o time do Barbalha.
Para a cobrança então, o jogador Chechel movimenta, desce para o campo de ataque, vem com a bola dominada, entrega a bola para Renatinho, ele transa a jogada, lança a bola pela ponta esquerda, buscando a chegada ali do jogador que é exatamente o Bidu, brigou por ela, vem tirando a zaga, a bola sobra, o time do Guarani se defende como pode, vale o título, já o Barbalha vai recuperando a jogada com o Ricardo, toca a bola pelo meio, solta a bola para Chechel, Chechel ganha bem do primeiro, lança a bola pela ponta direita, o passe é feito para o Araújo, brigou por ela, insistiu pelo time do Barbalha, tenta o cruzamento, tocou na zaga, a bola vai sobrando em favor do time do Guarani, tudo isso em nome da churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, e produtos Panebon Pão Nosso também, para a Ramagem Couros. Demonte e Tenório, 10 minutos ficou bom ou é muito tempo na sua opinião, Demonte? É porque houve uma paralisação, foram 2 pênaltis, e o pênalti em favor do Guarani houve muita demora. E eu acho, olha, o time do Guarani, o Lamar muito inteligente, ele colocou o Diogo para guarnecer melhor aquele setor direito onde o Barbalha achou o caminho dos gols, e agora bota um volante para reforçar a marcação e garantir o resultado que dá o título, Marco. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. E eu lembro que na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. Ligue para 996 15 18 64. E aí, vai pedir a sua pizza? Pizza Doval. Ligue para 988 42 95 14. Desce para o campo de ataque o time do Barbalha. Bola tocada ali na entrada da grande área. Bola vem tocada. Domina mais atrás, deixando ali o jogador Chechel, brigou por ela, entrega para Alan Victor, brigou por ela, chega tirando a zaga, o Bidu também deixava, a bola vem sendo tocada pelo time do Barbalha, brigando a jogada, vem tocada lá pelo setor canhoto, insistiu Jari de posse de bola, faz o passe, entrega a bola para Bidu, lá pela canhota, tentou a jogada, lançamento para Renatinho, corta a zaga do time do Guarani, o jogo virou agora, Demontier Tenório, um ataque contra a defesa, hein, Demontier? É tendência natural de quem vai buscar a todo custo o gol da vitória, no caso o Barbalha, né, Marco? Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Pedir pro cidadão só dar uma afastadinha, por gentileza, obrigado, viu? Pra gente poder aqui ter a oportunidade de visualizar melhor. 2-2 é o placar do jogo. Torcedor do Guarani vai cantando nas arquibancadas aqui do Inaldão, mas tem muito jogo pela frente. Sinalzão do Timaço marcando 49 do segundo tempo. 49 minutos da segunda etapa, placar de 2-2, no oferecimento de Atacom, material de construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou, Hotel Amoarama em Fortaleza e Ótica Veja Bem, no centro de Juazeiro, veja bem, você também com uma Ótica Veja Bem e Cariri da Sorte. Alan Vitor recebe bola na entrada da grande área, domina a bola pelo time do Barbalha, tentou a jogada pela ponta direita, chegam 2 a marcação, o Guarani se defende, o Guarani é valente, falta em cima dele, o árbitro paralisa para marcar falta para o time do Barbalha. Aloísio. Falta aqui pelo lado direito em cima do Alan Vitor. Boa oportunidade da equipe da Raposa Barbalense nesse finalzinho de jogo, Marco. Quem já pega a bola é o Araújo com a 10. Informação também para a Ramagem Couros. Haja emoção, torcedor do Guarani. Haja emoção, torcedor do Barbalha. O Guarani vai conquistando o título, mas o Barbalha não desiste. O Barbalha quer a vitória e vai precisar assim ganhar do Floresta na próxima semana. Cruzamento para a boca do gol. Tranquilo. Que goleiraço esse Flávio durante todo o campeonato, hein, Demontier Tenório? É verdade, para mim foi o melhor jogador do Guarani no primeiro tempo. Um outro detalhe, viu, Marco, que eu falei no primeiro tempo e vou desfazer agora. Com esse empate, o Pague Menos entra no jogo e pode endurecer o caldo contra o Horizonte, viu? E talvez isso seja bom pro time do Barbalha, que vai enfrentar o Floresta já eliminado no próximo meio de semana. Informação para Espaço Verde, você de bem com a natureza com o Espaço Verde. Também para Ingazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Sinalzão do Timaço marcando!
51 minutos do segundo tempo. Vamos até 55. O Barbalha não desiste. O Barbalha pressiona aqui no estádio Minaldão. Mas é o Guarani que vai conquistando o título por enquanto. Vai autorizar o árbitro da partida. É falta pro time do Barbalha que não desiste. Placar de 2-2 em nome do Cariri da Sorte. Levantamento na grande área. Cruzamento. Toque. Defendeu Flávio. Pra salvar de novo o time do Guarani, Flávio. E agora a bola tocada pela linha de fundo, escanteio pro time do Barbalha, Luizio. E no lance anterior o goleiro quase que tira em cima da linha, Marco Valério. E agora o Caquim colocou a bola pra fora, escanteio pro Barbalha na bola, Araújo. Levantamento vai ser feito na grande área, cruzamento para a boca do gol, bola pelo alto, saiu o goleirão, não achou nada, do outro lado, Renatinho domina, novo cruzamento, bola na área, Flávio! Indiscutivelmente o grande nome do jogo, viu, Aloysio? É verdade, grandes defesas, praticou o goleiro da equipe do Guarani, garantindo aí esse empate que vai garantir, consequentemente, o título do Leão no Mercado, viu, Marco? Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Também conosco Alfa Vidros Vidraçaria e Dourado Joias. O tempo vai passando, 52:30. Vamos até 55. Torcida do Guarani solta o grito de campeão aqui no estádio Minaldão em Barbalha. E lembrando que falta uma rodada ainda para o campeonato terminar. E o Guarani já vai conquistando o título neste jogo, que foi uma verdadeira guerra contra o time do Barbalha. Mas o jogo não terminou ainda não, minha gente. Faltam 2 minutos. Através dos acréscimos dados pelo árbitro da partida. Você confere tudo no Timaço da Vale FM, nome do Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel, também para Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Bola tocada na grande área, cortou bem ali Diogo pelo time do Guarani, bota a bola para a linha lateral para o time do Barbalha, tem pressa, goleirão Conrado toca a bola, entrega a bola para camisa de número 4, Edmário toca a bola para Chechel, vem outra vez, bola da grande área, cruzamento feito pela ponta direita para o jogador que é Araújo, domina a bola pelo time barbarense, marcação ali da zaga do Guarani com o Artuzinho, cruzou para a boca do gol, tentou ali o Jari na grande área, tira Rai, a bola sobra com o Renatinho, domina a bola pelo time barbarense, faz o passe, entrega a bola pelo meio, deixa a bola dominada agora, brigou por ela ali o Chechel, falta do Denis Baiano. O árbitro paralisa para marcar falta para o time do Barbalha que tem pressa, já cobrada a falta, 54, vamos ao último minuto, a batida para o gol, bateu ali em cima do zagueirão do time do Guarani, vai sobrando, bola novamente com o Chechel, bateu de longe, Flávio, em 2 tempos para fazer a defesa, Luizio. Mais uma vez seguro ali no centro do gol, goleiro da equipe do Guarani, após o chute do Chechel de fora da área, ele ficou com a bola e já vai recolocar em movimento, vai terminar o jogo, Marco. Vai terminar a partida, o árbitro pede a bola, o Guarani é campeão! É campeão! É campeão! É campeão da Série B do Campeonato Cearense! Parabéns ao Guarani, campeão da segundona de 2022! Coração é Guarani, eu sou leão. O que parecia impossível se torna realidade. Um time com problemas administrativos, sem dinheiro, que tomou WO na primeira rodada, que não sabia nem se participaria mais do campeonato, classificou-se por antecedência e agora é campeão. O Guarani é campeão da Série B do Campeonato Cearense. Festa da torcida rubro-negra, festa do elenco rubro-negro. O Guarani merecidamente é o grande campeão, Anderson. Eu tô aqui do lado do Thiaguinho, um dos principais jogadores, inclusive o autor do segundo gol. O gol do título, Thiaguinho. O gol que deu título ao Guarani, mas o gol você tá na disputa também pela artilharia da competição. O quanto é importante pra você? Vamos começar lá quando você chegou no Guarani, dispensado do Cariri, chega pro Guarani,
contestado e agora um jogador primordial com o acesso e o título. Cara, inspirar primeiramente, né? Muito bom, velho, jogar uma final. Por isso que eu passo meus companheiros sempre confiança e determinação e dentro de campo, né, no dia a dia, para que a gente possa chegar assim no final dessa, fazer a alegria do nosso familiar, fazer a nossa alegria. Estou muito feliz por estar disputando essa artilharia. Espero que eu seja artilheiro. No começo, não foi muito bem dispensado do Cariri, né? Mas houve uns conflitos entre eu e o pessoal de lá, mas isso aí acontece na vida do jogador. Levantei minha cabeça, fui pro Guarani, onde estava sendo desacreditado todo mundo, e olha aí, que festa linda que a gente tá fazendo. Feliz pelo fazer o gol da vitória. Aí as palavras do Thiaguinho, o pessoal do Guarani vai para Alambrado, o Flávio puxou, viu, Marco? Flávio puxou todos os jogadores, tá todo mundo no Alambrado comemorando com os torcedores rubro-negros. Da Silva, capitão rubro-negro, vai erguer mais uma, né, da Silva? Com certeza, acredito que é pouco jogador que consegue esse feito, mas é gratificante. O Guarani é isso, a gente se orgulha de tudo que foi feito. Parabéns à equipe do Barbária pela partida nessa tarde, mas o Guarani é forte. O Lamar, para mim, é um dos melhores não da região, mas como de todo o Nordeste. Hoje ele pode se dizer que é um dos melhores treinadores que aqui no Nordeste tem. Nossa equipe é muito forte, eu acredito que essa panela do Lamar vai render muito. Ô da Silva, o time quase inteiro contestado, o time em si contestado, vezes que ia participar, toda aquela confusão, e aí consegue o título do campeão cearense, né? Mas isso aí dá uma agulhada em outras equipes aí, com um monte de dinheiro, com pessoas que conversam demais, que menospreza, costumam humilhar os seres humanos, não pode humilhar ninguém não. E a vida é uma bola, gira, muitas vezes você cai, o outro se ergue, do nada a gente se ressurge das cinzas, né? A gratificação só a Deus, a gente tem muito a agradecer a Deus e saber que fiz 30, mas não tô morto não. Aí, as palavras do da Silva, Flávio, o goleirão do Rubro Negro. Muita comemoração aqui por baixo, o Flávio abraçando nesse momento o time, o técnico Lamar, o Flávio falando com o torcedor, nostalgia total. Hoje você foi o melhor em campo, como nesse segundo turno, digamos assim, nessa segunda fase do Campeonato Cearense, você só tomou um gol e foi justamente aqui, 2 gols foi justamente muito difícil, né, hoje? Cara, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, na vida desse grupo aqui, é sabe da batalha, das dificuldades do dia a dia, mas a gente não deixou se abalar, trabalhou, agradecer ao professor Yuri pelo trabalho, pelos puxão de orelha. Cara, agora é festejar, que a gente merece, é isso aí. Aí as palavras do goleirão Flávio, muito feliz. Começar a ouvir agora o técnico Lamar tá falando aqui por baixo, muito emocionado. O Crato que torce pelo Guarani, um abraço a todos os torcedores do Guarani que moram no Crato, em todo canto do mundo aí, que está sendo ouvido pela Rádio Net. Tudo isso seja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô Lamar. Em 2 anos foram 4 acessos, um a cada semestre. Que felicidade, você tem estrela. É isso, estrela, né? E trabalho, nada vem de graça na sua vida. Você que sai lá de baixo, sai de uma situação difícil para ser jogador e conquistar o seu lugar como ser jogador, depois de uma trajetória de 20 anos dentro de campo, aí você iniciar uma carreira que não era agora, que eu estava me preparando para aquele momento, mas Deus sempre coloca as coisas assim, ó, vou te colocar lá porque eu sei que você é capaz, porque eu vou te fortalecer. E assim tem sido a minha trajetória como treinador. As portas, graças a Deus, se abriram, se escancararam, na grande verdade, mas por tudo que nós conquistamos dentro de campo, né? Não é nada à toa. Eu não acredito em sorte daqui dentro do futebol. Se você não trabalhar, não fizer por onde, não acontece. Esses jogadores passaram por tudo que você imaginar. Aliás, passaram pela falta de tudo que vocês imaginaram dentro dessa temporada. E eles estão aí, ó. Eu falei pra eles, os caras estão vindo de Fortaleza com tudo, com o troféu, com o palco pra vocês, e eles merecem. Hoje o Guarani é Série A. Ô Lamar, o time que parecia ser muito contestado, o que acontece é que o pessoal teve um trabalho seu já no Nacional, uma gestão de conflitos, digamos assim, não só aqui no Guarani, mas no Crato, no Nacional. Como é pra você pegar esse trabalho do início, do jeito que você chegou no Guarani, dava pra acreditar que ia terminar dessa forma? Não dava, pra ser bem sincero, a gente não tem não é uma receita de bolo, você coloca 2 kg de massa, 4, 5 ovos, uma colher de fermento, não é assim no futebol. No futebol você se entrega, no dia a dia no trabalho, e eu tenho pego com muita dificuldade. Eu tenho sido treinador, psicólogo, diretor, enfim, eu tenho sido cozinheiro, eu tenho sido o que você imaginar dentro dessa minha pouca trajetória dentro do futebol.
Mas quando você faz com amor, quando você quer chegar ao longe, eu acredito que tudo vale a pena. E nesse momento é que você vê que vale a pena, porque aí tem o carimbo, o atestado de que você é competente. E é isso, eu acho que eu não preciso... Aliás, a gente prova todos os dias as coisas, mas o trabalho da gente está aí, está sendo reconhecido e no meio da dificuldade. Acredito que se a gente tiver condições de pegar um planejamento melhor, uma logística melhor, eu tenho certeza que dá pra gente fazer mais coisas. O Lamar acabou o Campeonato Cearense, tá levantando o título e tem sondagem. Fica por Juazeiro ou vai para outros ares, digamos assim? Eu vou dizer a você que eu vou levantar o troféu aqui. Depois daqui eu vou na igreja São Vicente, lá do Crato, que antes dos jogos eu vou e depois dos jogos eu vou entregar a Deus lá. E depois eu vou comemorar, mas comemorar muito, porque eu sofri pra caramba aqui. Dentro desse time, muita dificuldade, a gente sofre todos os dias, envolve a nossa família dentro disso também. E eu vou dizer um negócio, eu vou tomar uma cerveja bem gelada, que eu sei depois daqui. Mas tem sondagem de ir pra aqui? Tem sim, mas eu não tô pensando nesse momento é entregar esse troféu ao torcedor do Guarani. Então vai lá, Lamar, comemorar muito com o torcedor, com os jogadores e com o torcedor rubro-negro. Tá aí, pra bom entendedor, meia palavra baixa, viu, Marco Valério? Tá legal, meu querido Anderson Luiz, excelente trabalho com jogadores do Guarani, com o técnico do Leão do Mercado, depois desta grande vitória, entre aspas, né? Foi 2-2, empate com sabor de vitória para o time do Guarani, que é campeão cearense da Série B 2022. Guarani ganhou em 2021 a Série C e ganhou a Série B em 2022, vai para a Série A no ano que vem. Agora, do outro lado, né, Aloysio, apesar do empate, o Barbalha não conseguiu a vitória, mas fez um grande jogo e continua na luta pelo acesso. O Guarani, aliás, o Barbalha só depende dele no jogo do próximo meio de semana contra o Floresta, Aloysio. É isso, Marco Valério, o empate não foi de todo ruim para a equipe do Barbalha. Afinal, ele precisava de uma vitória e de um empate para depender somente dele para subir para a Série A do ano que vem. O empate já veio hoje. A próxima partida do Barbalha será fora de casa contra o Floresta na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas. Vencendo a equipe do Floresta, que já não briga por mais nada nesse campeonato, o Barbalha também garante o seu acesso para a Série A do ano que vem. Agora é festa rubro-negra. Parabéns, Guarani, parabéns, Leão do Mercado, por essa conquista. E esperamos também que a Raposa possa conquistar o acesso e tenhamos aí os representantes caririenses, além do Icasa, claro, Guarani e Barbalha na elite do futebol cearense em 2023. A gente quer também, meu querido Marco Valério, que as equipes possam não somente participar dessa competição, mas a gente quer também que cheguem mais longe, que almejem um campeonato nacional, uma Série B, uma Copa do Brasil, enfim, que não pare por aí. Queremos ver os clubes caririenses chegar bem mais longe e conquistar títulos mais expressivos, sem dúvida. Tá legal, meu querido Aloysio Vilar, conosco também nesta transmissão do Timaço. Agora vai começar aquela solenidade da Federação Cearense de Futebol, como registramos durante a nossa transmissão. Presidente da Federação Cearense, doutor Mauro Carmelo, está aqui com a sua comitiva para a entrega da premiação, o título de campeão para o time do Guarani, as medalhas para os jogadores, aliás, um título merecidíssimo para o rubro-negro juazeirense, que superou todas as dificuldades do início da competição e agora comemora com toda a justiça esse título. O Guarani é campeão cearense da Série B. Jogadores recebem nesse exato momento as medalhas e daqui a pouco vão erguer o troféu. Demontier Tenório, aquela perguntinha básica, Demontier, o título de campeão ficou em boas mãos, Demontier Tenório? Quem diria, hein, Marco? Eu acho que o seu arremate ao trilhar do apito do árbitro, ele foi perfeito. Um time que acabou entrando num ambiente de toda uma desconfiança pelos percalços que vieram ali com a renúncia do presidente, do técnico, jogadores indo embora, perdendo para o Guarani de Sobral por WO, enfim. É o time que termina, Marco, como o melhor ataque da competição. 16 gols. É o time que termina como a pior defesa. Mas tem 3 gols que deram lá para o Guarani de Sobral
que contam como sendo gols tomados, mas que mostram uma evolução no Guarani, que na fase classificatória ele chegou a tomar muitos gols e na fase do pentagonal foi um time diferente, porque isso resultante de uma evolução e muito a ver com a questão do trabalho desenvolvido pelo Lamar. De maneiras que o time do Guarani termina como invicto, o Barbalha também, em se tratando de pentagonal. O time do Guarani termina como o que mais venceu em toda esta segundona. Termina também como a melhor arrecadação, que foi aquela no dia que ele jogou na Arena Romeirão, com R$11.400, e o melhor público da competição, com 1.312 pagantes. Termina erguendo o troféu, termina retornando à Série A do Campeonato Cearense. Então, o que é que o torcedor queria mais? Sinceramente, o que o torcedor queria mais nesse contexto? E nesse último jogo do Guarani, ele não fez um primeiro tempo bom. Ele perdeu por 1-0, mas ele se reabilitou na etapa complementar e venceu por 2-1. Derrotou o Barbalha por 2-1 no segundo tempo, o que lhe garantiu o direito de erguer esse troféu. E tem mais, ele ainda coloca o Thiaguinho aí na possibilidade de ser o artilheiro. Com 6 gols, ele divide a artilharia com o Diego Dentinho do Horizonte, que ainda joga, mas o Thiaguinho pode até terminar dividindo a artilharia com o Diego Dentinho se ele não marcar. Ou seja, Guarani e Barbalha, os dois únicos e que são do Cariri que não perderam nesse pentagonal. O Guarani já garantido na Série A e já garantido como campeão, e o Barbalha que vai na última rodada, porque ao tomar esse gol de pênalti do Thiaguinho, o Pague Menos entrou no jogo. E aí, com 3 pontos, ele pode chegar a 6 e superar a equipe do Barbalha. Por um lado, também é bom para o Barbalha, que não deixa o Horizonte diante de um time sem aspirar mais absolutamente nada. E o Barbalha pega um Floresta que não conseguiu nada de positivo nesse pentagonal. Foi muito fraca a participação do Floresta. Então, quarta-feira, esperamos pelo um bom desempenho do Barbalha e com a bênção de Santo Antônio, que ele possa garantir a vaga na Série A do Brasileiro, Marco. E nesse exato momento, os jogadores do Guarani levantam a taça. Jogadores do Leão do Mercado recebem a taça do presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio. Solta o grito de campeão também o elenco do rubro-negro juazeirense e torcedores do Guarani de forma bastante ordeira, bastante organizada, também adentrando o gramado para comemorar com os atletas. O Guarani não só conquistou o acesso de forma antecipada, como também de forma brilhante conquistou o título deste ano. O Guarani de Juazeiro é o grande campeão da Série B do Campeonato Cearense em 2022. Título merecidíssimo. E a festa do time do Guarani continua. A festa do Leão do Mercado continua muito grande aqui no gramado do Estádio Inaldão. Que festa bonita, que vitória maravilhosa desse time do Guarani, hein, Anderson? Opa, pronto. Festa maravilhosa. Vamos estar aqui por baixo o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, está conversando com os amigos. Pelo o time do Cariri, o Guarani Juazeiro mereceu o título, o Barbalha fez uma grande partida também, e isso é de grande importância para o futebol do Cariri. A Federação tem um carinho muito grande pelo futebol do Cariri, porque aqui aflora o suor, a vontade de muitos atletas para crescerem, e principalmente da Série B. São clubes de segunda divisão que estão agora e vão participar de uma Série A, de um brasileiro, pensando já, imaginando jogar em competições da CBF. Aí, as palavras do Mauro Carmélio, conversando aqui por baixo, falando justamente
sobre essa segunda divisão, sobre toda essa organização, mas tem que conversar com o pessoal que fez parte da diretoria do Guarani, principalmente no momento mais difícil, porque o Alisson estava lá conversando com os jogadores. Alisson, me lembro de uma quinta-feira, sem presidente, vamos fazer reunião com os jogadores para ver como é que a gente vai, se a gente viaja, não viaja, se a gente fica ou não fica na segunda divisão, e tá aí o time campeão. Pois é, naquele dia você estava lá, você viu o meu choro, e naquele dia era um choro de tristeza. O Guarani não tinha plano, não tinha presidente, não tinha treinador. Nós chegamos lá com a cara e a coragem. Os jogadores acreditaram na gente, confiaram no nosso trabalho e graças a Deus deu tudo certo. E os planos de Deus são maiores que os nossos. As palavras do Alisson, que fez parte, realmente fez uma reunião um pouco antes daquele jogo contra o Guarani de Sobral, no qual o Guarani não conseguiu viajar, e aí conversou com os atletas que estavam ali. O Guarani ainda tinha dúvidas se ia continuar na segunda divisão, e o resultado final foi justamente esse: o time campeão e conseguindo um excelente resultado, né, Samuel? Gratificante o trabalho e sendo gloriado, digamos assim, com o título de campeão da segunda divisão. Graças a Deus deu tudo certo, né? A gente fez um planejamento apenas de não ser rebaixado, pelo que a gente começou. Muito difícil. Pouco tempo de trabalho. E a gente fez o máximo para que as coisas acontecerem. E o empenho que esse time teve, comissão técnica, a gente aqui no lado de fora correndo atrás. Sim, foi muito gratificante pra gente esse título. Mostra que pra Deus nada é impossível, né? E Deus sabe de tudo, Deus sabia da nossa dificuldade, mas Ele sabia que não faltou amor, não faltou trabalho, não faltou dedicação da gente. Então, a gente, o jogador sabe disso, a gente fez o máximo que podia e graças a Deus deu tudo certo, né? Uma pessoa importante também foi o Juraci, né, cara? Não, ele foi fora a parte, né, do campo. Ele foi... O mais importante foi ele, né? Chegou junto com a gente sempre, desde o começo. Ele é um cara que merece demais. Gosta do Guarani. Ele pode bater nos peitos e dizer que gosta desse clube, que ama esse Guarani, né? Ajudou demais mesmo. Tem palavras para descrever o tanto que ele fez por esse time, não. As palavras do Samuel, emocionado aqui falando conosco sobre esse título do Guarani. Leão do Mercado é campeão pela terceira vez, tricampeão do campeonato cearense da segunda divisão, viu? Valeu, meu querido Anderson Luiz, parabéns mais uma vez ao torcedor rubro-negro pela grande festa realizada aqui, pela grande conquista, muito merecida, e a nossa força também para o time do Barbalha, que fez uma grande apresentação, time do Barbalha que, portanto, também se prepara para a última rodada. Aliás, vamos saber do João Filho como é que ficou a classificação final. O Guarani já é campeão da Série B do Campeonato Cearense e Barbalha, Horizonte e Pague Menos lutam pela última vaga, pela segunda vaga para o acesso. Tomara que dê Barbalha, não é isso, meu querido João Filho? A gente vai torcer muito para que o Barbalha fique com a segunda vaga. A classificação da segunda fase, o Guarani é o líder, chegou a 10 pontos com esse empate. O Barbalha é o segundo colocado com 5 pontos, com esse empate diante do Guarani de Juazeiro. O Horizonte é o terceiro com 4 pontos. O time do Pague Menos vem na quarta posição com 3 pontos. E o Floresta tá zerado. A última rodada da segundona, com 2 jogos marcados para o próximo dia 4. Portanto, agora para o meio da semana, o Floresta enfrenta o Barbalha, 3 horas da tarde do próximo dia 4 de agosto, no Presidente Vargas, em Fortaleza, e também no dia 4, 3 da tarde, no Euzi Cabral, lá na Barra do Ceará, o jogo do Grêmio Pague Menos contra o Horizonte. Essas duas últimas partidas que vão colocar um ponto final na segunda divisão do Campeonato Cearense desse ano de 2022. O Guarani já tá lá na primeira. Resta a gente tomar conhecimento quem será o dono da segunda vaga, e a nossa torcida, claro que é para que o Barbalha possa confirmar o acesso na última rodada, Marco.
Valeu, meu querido João Filho, obrigado a todos pela companhia. A gente finaliza aqui mais um Futebol Show do Leão do Mercado, com esse título maravilhoso, mais um Futebol Show do Timaço da Vale FM. Lembrando que amanhã, novas informações esportivas dentro da programação esportiva da Vale FM, tanto no Jornal Nova Manhã, como também no Jornal Meio-Dia, e é claro, no nosso programa Vale Esportes. A todos um grande abraço, um bom final de tarde, um bom final de domingo e mais uma vez parabéns à galera rubro-negra, a galera do Guarani, campeão cearense da Série B 2022. Negra do meu Guarani, vou gritar gol, vou te seguir, pra onde você for eu vou, meu Guarani. Vou gritar gol, eu vou vestir a camisa rubro-negra do meu Guarani. Que a morte nos separe, eu não vou abrir o meu coração. É Guarani, eu sou leão. Até que a morte nos separe, eu não vou abrir. Guarani, 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 minha alegria é te ver jogar. Guarani, 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 ganhando ou perdendo. Chega ao final mais uma cobertura do Futebol Show do Timaço da Vale. Nossa equipe levou ao ar mais uma vez as emoções do nosso futebol. Uma paixão nacional. Agradecemos a todos pela sintonia e liderança na audiência. Até a próxima jornada esportiva aqui na Vale FM com os craques do Futebol Show.